Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Meus amigos, uma parada agora para falar de um dos mais tradicionais clubes de Campinas, o Clube Concórdia. Você precisa conhecer a sede de campo, ali na estrada para Souzas, com 4 alqueires de área arborizada, 4 piscinas, a maior com 1 milhão de litros d'água e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. E você sabia? O Clube Concórdia tem o maior ginásio de esporte de Campinas. E a academia, então? É de primeiro mundo. E foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E tem mais. Olha só. Judô, sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, beach tênis. E tem uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. E uma escola de tênis, tudo à disposição do associado. Olha, Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais e grandes bandas no seu salão de festas. Seja sócio do Clube Concórdia. Venha fazer parte dessa família que se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. LifePrev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na LifePrev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a LifePrev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista.
Lifeprev, corretora de seguros e consórcios. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma Jornada Esportiva da Grigo. 9 de outubro de 2024, jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você vai curtir as informações, os detalhes, as emoções de Botafogo e Guarani. Direto do estádio Santa Cruz, conhecido como Arena Nicknet. Você, eu, esse timaço da Rádio Grigo, juntinhos na nossa, na sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É isso daí, mais uma jornada esportiva da Grigo. E eu já vou chamando ele, o nosso presidente, os comentários sempre sensatos, sempre coerentes. E um exímio repórter, né? Como sempre foi na crônica esportiva da cidade de Campinas. Lógico que eu estou falando dele. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima noite para você, Vagnão. Tudo bem comigo? Boa noite, meu caro Anderson Grigoleto. Grande abraço a você, a todos que estão conosco nesta jornada esportiva da Web Rádio Grigo. Uma noite importantíssima, né? Principalmente para o Guarani, para nós aqui de Campinas, porque é mais um desafio. E à medida que o campeonato vai se aproximando do final, o torcedor do Guarani já vai perdendo as esperanças com relação à permanência na Série B. Isso porque o Guarani chegou a ameaçar uma reação no começo do segundo turno,
mas aí tropeçou pelo caminho, houve a troca de comando, o Alan Hall também acabou se perdendo em algumas partidas, o Guarani já há 3 jogos não vence, né? Vem de 2 derrotas e 1 empate, e segundo aí as estatísticas, precisa fazer uma campanha com 70% de aproveitamento para conseguir o seu objetivo, que é fugir do rebaixamento e permanecer na Série B. É uma tarefa muito difícil, mas matematicamente ainda há chances, e se o Guarani tiver espírito dessa competitividade, vai conseguir o seu objetivo. Coisa que eu praticamente não acredito, né? Vamos dizer, é pessimista, não está acreditando, não é bem isso, é que pelo rendimento do time, né? O time é o mesmo que vem jogando as últimas partidas aí, não tem mostrado evolução nenhuma. De que maneira o torcedor vai botar fé numa recuperação dessa, faltando aí 8 ou 9 jogos para terminar o campeonato? Então vamos ver o que o Guarani vai aprontar. Segundo informações aqui da escalação do Guarani para o jogo de hoje, Alan Hall, vai reforçar o meio-campo, apenas com 2 atacantes, o Caio Dantas e o João Vitor, e reforça o meio-campo com o Anderson Leite. E o Botafogo também está numa situação muito complicada, embora uma vitória hoje tira o time da zona do rebaixamento, mas o Botafogo vem de 5 rodadas sem vencer também. E o técnico Márcio Zanardi, que fez a sua estreia no time do Botafogo, contra a Ponte Preta aqui em Campinas, perdeu por 1-0, também mexe no time, por motivo de contusão, por motivo de suspensão. Ele deixa Fábio Sanches no banco, ele vem com uma mudança na defesa, vem com uma mudança no meio-campo também, mudou o ataque. Enfim, daqui a pouquinho, na sequência, o Anderson e goleiro, temos aqui a ficha técnica completa para Botafogo e Guarani, arbitragem, enfim, tudo para você que está curtindo esta jornada esportiva aqui pela Web Rádio Grego. Grande Wagner Ferreira. Daqui a pouquinho o Vagnão vem então com as escalações do Botafogo, também do Bugrão Campineiro, da arbitragem da partida. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui já para o Macete, tá aí. Olá, Grigo, ótima noite, grande Macete. Olha aí, Pro House Colchões, grande Rafa. Boa noite a todos e uma ótima transmissão. Que bacana, hein? Pro House Colchões, aliás, Pro House que já fez parte desses parceiros da nossa Web Rádio Grigo, como hoje faz a Life Prev, o Clube Concórdia, a VIP Canecas Personalizadas, a Eletrolar, a Biguá e também o Iga Atacados. Fique à vontade aí, viu, Rafa? Será um imenso prazer se a Pro House voltar a fazer parte dessa gama de amigos, parceiros da nossa Web Rádio Grigo. Grande Geraldo, uma ótima noite para você. Tá dizendo uma boa transmissão a todos, Geraldo. Se quiser participar, é só atravessar a rua, viu, Geraldo? Cristiano Salvione, boa noite, amigos, a todos no chat. Grande Salvione, todo mundo já participando da nossa jornada esportiva da Grigo, através do chat do canal do Grigo, também do Rádio Grigo Oficial no Facebook. E vocês que mandarem mensagem aqui no nosso chat, vocês estarão concorrendo, já virou, né, costume da nossa Rádio Grigo, dar de presente no final da nossa jornada para um dos amigos que participaram da nossa transmissão, interagiram conosco, um boné muito bacana da nossa Rádio Grigo. Faltando 10 minutinhos por início da partida, as equipes ainda não entraram no gramado. Então, Wagner Ferreira, a gente pode começar passando as escalações? Na papeleta aqui, né, ou na pedra, como dizem os repórteres atualmente, Botafogo, do técnico Márcio Zanardi, tem 46 anos o Márcio Zanardi, e o Alan Hall tem 45. Então são técnicos mais ou menos da mesma geração. Então as duas equipes já definidas pelos seus treinadores. Então vamos lá, Vagnão. Por gentileza, a equipe mandante, a equipe dona da casa, a equipe de Ribeirão Preto, a equipe do Pantera, do Botafogo, do técnico Márcio Zanardi. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Muito bem, o Botafogo Futebol Clube, o Pantera de Ribeirão Preto, começa a partida contra o Guarani com o João Carlos, goleiro número 1. O lateral direito é o Tássio, número 13. O lateral esquerdo é o Jean Vitor, número meia dúzia. E o Botafogo vai com 3 zagueiros. O Rafael é o número 3, Bernardo Chapo, número 4, e o Erickson, número 5. Quando tem que sair um desses zagueiros, é o Erickson que sai para apoiar, para ajudar o meio-campo com o Gustavo Bochecha e o Sabit Abdoulaye. O Gustavo Bochecha é o número 8, e o Sabit Abdoulaye, o cara que veio de Gana, número 7. E no ataque, Filipinho vai com a 10, Alexandro com a 9 e Vitor Andrade com a número 11. Vamos lá, rapidamente o repeteco do Botafogo. João Carlos 1, Tássio 13, Rafael 3,
Bernardo Chapo 4, Erickson 5, Jean Vitor meia dúzia, Gustavo Bochecha 8, Sabit Abdullahi número 7, Filipinho 10, Alexandre 9, Vitor Andrade número 11. Este é o time do Botafogo, que tem no banco o goleiro Michael, tem o lateral direito Alisson, tem o zagueiro Fábio Sanches, tem o meio-campista Carlos Manuel, tem o lateral esquerdo Patrick Bray, tem o atacante Negueba, tem o Felipe Souto, que é volante, tem o Bruno Marques, que é meio-campista, tem o Alexandre Jesus, que contra a Ponte foi o centroavante titular, ele é atacante, estou repetindo, né? O Toró também é atacante, o Ronald 22 e o Arthur 23, completando o time do Botafogo, dirigido pelo técnico Márcio Zanardi. Anderson. Tá aí essa equipe do Botafogo de Ribeirão, o Botafogo que ocupa a 17ª colocação, abre a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, 32 pontos, vai completar hoje o seu 30º jogo, 7 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, 25 gols anotados, 37 gols sofridos, Botafogo tem um saldo negativo de 12 gols. Agora, Wagner Ferreira, por gentileza, a equipe de Campinas, a equipe do Bugrão Campineiro, do técnico Alan Al. Bem, o Guarani é praticamente o mesmo time que jogou na cidade de Itu e perdeu para Ituano por 1-0. A exceção no meio-campo, onde o Alan Al resolveu reforçar o meio-campo e, evidentemente que não vem dando certo com 4-3-3, ele vai num 4-4-2. Então o Guarani vai com o Pegorari, no gol, número 1, Pacheco, lateral direito, 28, Douglas Bacelar, um dos zagueiros, 23, Matheus Salustiano é o outro, número 13, e o Emerson, na lateral esquerda, meia dúzia. O volante é o Bispo, número 33, Matheus Bueno, um dos meias, 18, e Luan Dias, o meia armador, número 10. No ataque, João Vitor, número 19, Caio Dantas, 99. Eu coloquei aqui o Anderson Leite, porque eu estava contando, né, que o Maranhão jogasse com a mesma formação de Itu, mas com o Maranhão saindo, o Anderson Leite vai lá para o meio. Anderson Leite é número 5. Então vamos lá confirmar o Guarani. De Pegorari 1, Pacheco 28, Douglas Bacelar 23, Matheus Salustiano 13, Emerson meia dúzia. Bispo 33, Matheus Bueno 18, Anderson Leite 5 e Luan Dias 10. Aí sim, os 4 no meio campo do Guarani. E no ataque, João Vitor 19 e o Caio Dantas 99. Esse é o time do Guarani que começa a partida com Vladimir no banco, Heitor no banco, lateral direito, né? Lucas Adel, zagueiro 12, Mancini, pode fazer a sua estreia hoje, filho do Wagner Mancini, número 3, Jefferson, lateral esquerdo, tem o Araújo, meio-campista, Pierre, meio-campista, Estevão, joga no meio, joga no ataque, e no ataque tem o Maranhão, o Reinaldo e o Lohan. Então esse é o time do Guarani, escalado pelo técnico Alan Al, para este difícil compromisso. Uma das últimas cartadas do Guarani para tentar sua sobrevivência na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí, time do Guarani escalado, o Guarani que ocupa a 20ª colocação, aliás, faz muito tempo que o Guarani não sai dessa posição, em 25 pontos ganhos, 6 vitórias, 7 empates, 16 derrotas, 27 gols anotados, 40 gols sofridos, um saldo negativo de 13 gols. Nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro no estádio Santa Cruz.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro, Wagner Ferreira. A arbitragem do jogo, por gentileza. Até fiz uma postagem hoje achando uma indicação, não sei, pouco feliz, né, da federação ou da CBF para um jogo de tamanha importância, um árbitro tão jovem, 28 anos, o João Vitor Gobi. Ele é personal training, mora em Cajubi, na região de São José do Rio Preto. Vamos ver, sorte para ele. Os dois assistentes, um é o Daniel Paulo Zioli, tem 43 anos, e a outra é a Leandra Aires Cossetti, também 43 anos, ela é professora de educação física e mora em Pindamonhangaba. Então, aí sucesso para a arbitragem, que não tenhamos que falar de arbitragem no final do jogo, Anderson. Tá aí, Wagner Ferreira, Guarani escalado, Botafogo escalado, arbitragem definida. Wagner Ferreira, daqui a pouquinho a bola rola no estádio Santa Cruz. Guarani, todo de verde, seu uniforme tradicional, camisa, shorts e meiões, todos verdes. E o Botafogo, seu uniforme tradicional, né? Todo branco, com as faixas, as listras, né? Na horizontal, na camisa, vermelha e preta. A equipe de arbitragem, camisas e meiões amarelos e os shorts pretos. O panorama dessa partida, Wagner Ferreira, por gentileza, aquela análise, você já deu uma análise aí de começo, né? Você falou que acha, na sua opinião, uma última cartada para o Guarani. O Guarani que ainda resta 9 partidas. Dessas 9 partidas, o Guarani tem que vencer de 6 a 7 partidas. A começar de ontem, mas ontem não deu, então é de hoje. E o Botafogo não está muito diferente dessa situação também não, né, Wagner? Um jogo, como eu digo, que é para sair faísca durante esses 90, 100 minutos com os acréscimos também, Wagner. Por isso que eu coloquei na postagem hoje que é um jogo de alto risco, né? Merecia uma arbitragem mais firme, né? Mais experiente. De qualquer maneira, vamos esperar que a arbitragem não tenha participação negativa no andamento do jogo. Nós vimos o jogo do Botafogo contra a Ponte e não gostamos do time do Botafogo. Um time muito fraco e mostrou porque está nessa situação. Vejam só, um time que marcou 25, sofreu 37 gols, tem um saldo negativo de 12. O Guarani está na mesma situação, marcou 27, sofreu 40 gols, tem um saldo negativo de 13. Então são duas equipes que estão ali amarradas e evidentemente que o Botafogo tem uma ligeira vantagem. Joga em casa, está logo ali para sair do rebaixamento. Uma vitória hoje tira momentaneamente o time da zona de rebaixamento, mas continua a situação de perigo. Então, daqui para frente, não tem outra alternativa para esses dois times se não vencer. Agora, só um pode vencer. O empate vai morrer os dois abraçados. Então, eu até nem espero um grande jogo, espero um jogo brigado e mais na raça, na valentia do que na técnica. E eu considero o Botafogo ligeiramente favorito, né? Joga em casa e tem uma melhor posição na tabela. Enquanto que o Guarani vem aí tropeçando, já não vence há várias partidas, o aspecto psicológico está pesando, porque à medida que o tempo vai passando, o Guarani soma um pontinho aqui, outro ali, mas não sai da zona de rebaixamento, e isso dentro do elenco, dentro do grupo, é muito importante, negativamente, porque o jogador se sente realmente que as forças estão se esgotando e pouca possibilidade de reação dentro ainda desta Série B do Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, a esperança existe, a matemática ainda está ao lado do Guarani, permite esse tipo de coisa. Se enquanto há chance, vamos brigar por ela. Não é isso, Anderson? Esperamos então que tenhamos um bom jogo que você vai narrar aqui pela nossa web Rádio Grego, Anderson Luiz Grigoleto. Grande Wagner Ferreira, tudo pronto para começar a partida. Apita o árbitro! Começa a partida no estádio Santa Cruz. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo atrasado. Botafogo e Guarani. E você vai curtir as emoções, tudo conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com ele, Wagner Ferreira. e lógico, com a sua participação junto conosco nessa jornada esportiva da Grigo. O Guarani tenta sair jogando com o Gabriel Bispo, tentou dar o passe para o João Vitor, a bola saiu em lateral para a equipe do Botafogo. Estádio Santa Cruz, um belo estádio, né? A Arena Nick Net, que é famosa lá, né? Conhecida agora, os seus
name rights, né? Que, nossa, até chique falar essas coisas agora. Mas com público diminuto, Wagner Ferreira. Público bem pequeno lá em Ribeirão Preto para a partida de Botafogo e Guarani. Aliás, até eu esqueci de comentar, mas né, esse adiamento aí para o Guarani foi prejudicial. Porque na data inicial marcada pela tabela, o Guarani estava até num momento bom, dentro de uma esboçando uma reação, né, no começo do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Houve a interrupção, o Guarani caiu de produção e vai enfrentar aí o Botafogo, como está enfrentando, em inferioridade, está num momento ruim. Então, acho que a parada, a transferência do jogo para o Guarani foi realmente muito ruim. E o Botafogo está aí a prova, né? Quem faz a presença do público é o time em campo. Nessa situação, o torcedor não vai um estádio desse tamanho aí com meia dúzia de gato pingado. E a equipe do Botafogo tenta chegar no campo de ataque, lançamento feito para frente, chega Douglas Bacelar, toma a frente do jogador ali que era o Gustavo Bochecha, alivia com o Matheus Bueno, faz um recuo esquisito o Matheus Bueno, agora sim, recupera a posse de bola, merecendo o Guarani. Luan Dias faz o toque de bola pro jogador aqui, que é o João Vitor. Ele vem descendo pelo lado direito, entrou na grande área, balançou pra cá, balançou pra lá, tentou fazer o chute, a bola sobrou com o Caio Dantas, mas ele tentou, não caiu, bateu pro gol e entrou! Alegria, alegria, galera Gol! É do Guarani! Comecinho do jogo! Na jogada pela direita do João Vitor, ele tocou pro Caio Dantas. O Caio Dantas ameaçou tocar de calcanhar, a bola enroscou meio que no pé dele e ele chutou. Um chutinho despretensioso no canto direito do João Carlos, que escorregou, tentou chegar na bola, a bola foi morrer no fundo do gol do goleiro do Botafogo, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Quando eram jogados 2 minutos no primeiro tempo, abre o placar no estádio Santa Cruz, abre o placar a equipe do Guarani. Caio Dantas, o artilheiro, camisa 99. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Botafogo. Torcedor bugrino, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Ah, porque a festa é sua, torcedor do Guarani. Wagner Ferreira, tudo que o torcedor bugrino mais queria. 2 minutinhos, 1-0 pro Bugrão. É uma jogada pela direita, né, Anderson? Todos que estão acompanhando viram que o João Vitor carregou essa bola ali pela direita, entrou na grande área e botou no meio de um monte de perna ali, achou o Caio Dantas. O Caio Dantas estava de costa pro gol. Ele acabou conseguindo girar um chute, como você disse, eu não diria despretensioso, porque a intenção era meter pro gol. Realmente ele girou, mas saiu um traque. E a bola saiu picando, entrando no cantinho. Acho que o goleiro João Carlos também chegou muito atrasado para a bola. Quando ele pulou, saiu no cata-cavaco, não conseguiu pegar a bola entrou no cantinho. Chorado o gol do Guarani, mas o que vale é a bola na rede. Então tá aí o Caio Dantas marcando um gol importantíssimo e também me parece que reassumindo a liderança da artilharia, porque ele estava um jejum aí, né? Parou nos 9 gols, agora me parece que está com 10 e volta a ser o artilheiro da Série B. Anderson. Tá aí, 1-0 pro Guarani, a equipe do Botafogo tenta sair jogando no campo defensivo com o Erickson, toca a bola com o Chapo, Bernardo Chapo faz o domínio, vem caminhando pelo lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca mais à frente, a bola tocada com o Vitor Andrade, o Jean Vitor tá do ladinho dele, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Matheus Salustiano, a bola sobra ainda com o Gustavo Bochecha faz o domínio, bota no peito, põe no chão e faz um lançamento, um toque, um passe. Ah, na realidade não foi nada, né, Gustavo Bochecha? Simplesmente horrível, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Mandar um abraço aqui, ó, pro Salvione. O Salvione tava falando que é a Lanterna dos Afogados, né? A música para esse jogo. E olha aí, ó, tem prêmio, hein? Fora o boné, você vai estar concorrendo ao boné da Rádio Gringo, tem prêmio. Grande Rafa Bertolini, a Pro House Colchões vai dar para você sortear um travesseiro, hein? Travesseiro para quem participar conosco hoje. Então, tem 2 prêmios. Olha aí, hein?
numa baita quarta-feira. Tá aí, ó. Um boné da Rádio Gringo e um travesseiro da Pro House Colchões. Bacana demais, ô Rafa. Muito obrigado mesmo, hein? Maria Elisa Godoy Piton tá aqui, tá contente com o Bugrão. O Salvione tá dizendo que o jogo ia dar sono. Não deu nem tempo de dar sono que já saiu o gol. A equipe do Botafogo tenta sair jogando, tira a equipe do Guarani lá de trás. A bola vai sobrando aqui atrás com o jogador que é o Rafael. Rafael tem do lado o Chapo faz o domínio, é o Jean Vitor. Agora sim, ele recua a bola lá na meia-lua, campo defensivo, jogando como líbero, sai o João Carlos. Ele prepara o lançamento de perna direita, faz o lançamento aqui para canhota com o Jean Vitor. Ele de cabeça toca, mas a bola vai ficando com o Matheus Salustiano. Bate para frente, a bola desviou no jogador, não desviou não. A bola saiu, é lateral para a equipe do Botafogo aqui pelo lado canhoto. Vem o Jean Vitor, já parte para trás. O Wagner Ferreira. Márcio Zanardi estreando muito mal, hein? Tendo pesadelo com os times de Campinas. Pois é, estreou em Campinas, perdeu para a Ponte por 1-0 e hoje aí na segunda partida, a primeira dentro de casa, perdendo para o Guarani até agora por 1-0. É realmente a troca de treinador e parece que não deu resultado lá pela diretoria do Botafogo. E a equipe do Botafogo tenta sair jogando com o Sabite, faz o lançamento para o Jean Vitor muito forte. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Campo defensivo, lado direito. Aliás, essa partida no primeiro turno, o Guarani teve uma vitória no primeiro turno. É essa situação que o Guarani está hoje, é devido à campanha que fez no primeiro turno. E essa vitória foi justamente contra esta equipe, a equipe do Botafogo, 2-0 no Brinco de Ouro, correto, Wagner? Foi isso mesmo, foi uma das boas partidas do Guarani. Tem ter sido brilhante, né? Porque o Botafogo naquela época também, inclusive o Fábio Sanches entregou um gol pro Guarani. Se você está lembrado desse jogo no Brinco de Ouro, o Fábio Sanches deu uma moleza lá e o Guarani acabou fazendo um dos gols. 2-0, o resultado do primeiro turno. Mas ali o Guarani estava ainda numa média ali de para baixo, para cima, acabou fazendo os 3 pontos. Mas a campanha daí acabou indo por água abaixo, né? E está nessa situação hoje, curiosamente, tentando uma recuperação em cima do próprio Botafogo. A equipe do Botafogo tenta chegar jogando com o jogador ali, mata no peito, é o Gustavo Bochecha, vai virando lá pro lado direito, a bola com o Tássio, tem o Emerson na marcação, ele já toca rapidinho com o Filipinho devolve a bola com o Tássio, a marcação do Emerson em cima dele, ele para, faz o break, toca mais atrás, a bola com o Sabite mais atrás ainda com o Erickson, vai jogando no centro do gramado, a bola com o Rafael para, faz o lançamento aqui pro lado canhoto com o Vitor Andrade, faz o domínio, a marcação em cima dele é do Pacheco, mas o árbitro está anotando impedimento de ataque da equipe do Pantera, correto, Wagner? Correto, Anderson. Eu tenho aqui a ficha do jogo do primeiro turno. João Vitor marcou, fez 1-0 com 22 minutos. E o Lucas Paraíso, lembra naquela carreira que ele travou com o Fábio Sanches? Ele ganhou na corrida do Fábio e na saída do goleiro ele tocou para o gol. Então a Guarani realmente fez 2-0 nesse jogo do primeiro turno, num jogo que foi apitado pela Edna Alves Batista. Aí, a Edna, psicóloga Batista. A equipe do Botafogo tenta sair jogando, bola jogada com o Filipinho faz o domínio lá pelo lado direito, a equipe do Botafogo, ele faz a finta, caiu no chão, o árbitro mandou continuar, segue o jogo, não marca falta não, bola com o Luan Dias, a equipe do Guarani tenta sair jogando, que lançamento jogado lá na frente, a bola com o jogador que é o João Vitor parou, toca na frente agora com o Luan Dias, chega a marcação, ele ganhou a bola, sobra com o goleirão João Carlos. E o jogador do Guarani ficou pedindo pênalti, hein? Tava querendo pênalti, assim. Não tivemos aí no replay do lance, mas me parece uma jogada. O árbitro estava muito bem colocado, né? Falou que deixa o lance seguir, não marcou absolutamente nada, porque na opinião dele não houve nada. É o Luan Dias que estava pedindo penalidade máxima e a equipe do Botafogo vem descendo de novo no campo de ataque, a bola com o Vitor Andrade. O Gabriel Bispo fez a falta para a equipe do Botafogo. Campo de ataque, lado esquerdo, 1-0 para o Guarani. Você está acompanhando a jornada esportiva da Gringo, jornada que vai ter prêmios, hein? Um boné. Wagner Ferreira, eu tô vendo, nós estamos aqui no estúdio, na entrada do João Vitor, o Erickson, ele perdeu o passo, né? O João Vitor ia ganhando e eu não sei não, hein? Você achou que ele tocou na bola ou você achou que ele tocou no pé do Luan Dias? 2 vezes o replay passando e a bola... O jogador do Botafogo não pegou a bola, pegou o pé do jogador do Guarani. O VAR deveria chamar para uma análise, né? Não chamou, passou batido. Vai fazer a cobrança a equipe
do Botafogo, a bola com o Jean Vitor, tá autorizado, faz o cruzamento de perna canhota para dentro da grande área, sobe o Douglas Barcelar, a bola sobrando com o Sabid, bateu, pegou, Gorari, tira Pacheco, alivia para a zaga do Guarani, a bola vai sobrando com o Erickson, que defesaça do arqueiro do Guarani, o Erickson faz o domínio, ultrapassa a linha que divide o gramado, tá ali no círculo central, de perna canhota, faz o lançamento lá pro lado direito, a bola era pro Filipinho, tira de cabeça o Emerson, vai sobrando com o jogador do Guarani, que é o Anderson Leite, ele toca mais pra frente com o João Vitor, Caio Dantas quis fazer o domínio, caiu no chão o Sabit, ele vai levando ainda o Caio Dantas, agora o árbitro marca falta em cima do Caio Dantas, ali no círculo central, campo defensivo ainda, Wagner Ferreira. A TV mostra agora uma bela defesa do Pegorari, hein? Uma bola chutada. Olha, o Pegorari foi para essa bola como o João Carlos foi para a bola no gol do Guarani. Só que foi mais feliz, né? Foi mais ágil, conseguiu fazer a defesa parcial e tirou o perigo. Uma bola, acho que foi a primeira bola chutada a gol pelo time do Botafogo. Pelo Filipinho. Cobrança já feita pela equipe do Guarani, tenta chegar no campo de ataque lá pelo lado canhoto, recupera a posse de bola Matheus Bueno, mas a bola vai ficando com o Tássio, só faz a cobertura, deixa a bola sair, a lateral para a equipe do Botafogo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Tá aí na telinha Life Prev. Entre em contato através do 997948665, 997948665, código de área 19. Converse com o pessoal lá da Life Prev e a equipe do Botafogo vem descendo para o campo de ataque pelo lado direito. Tenta chegar na linha de fundo. O jogador Alexandro tocou ali nos pés do Luan Dias, mas já recuperou o Sabit, ele vai jogando no círculo central com o Bernardo Chapo, chega na marcação, o João Vitor quase que rouba a bola, o Chapo levou melhor, ele leva para o meio, a marcação do Luan Dias, ele toca do lado com o jogador que é o número 7, o Sabit toca com o Filipinho, chega Douglas Barcelar, olha o Luan Dias, que toque bonito com o João Vitor com Caio Dantas de calcanhar, toca a bola com o jogador ali, que era o Caio Dantas, vem descendo agora a marcação em cima dele do Erickson, invadiu a grande área, leva melhor o Erickson. E o Caio Dantas agora tenta pegar a bola, o Erickson fez a cobertura, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 13 minutos e meio, primeiro tempo de jogo, é em Ribeirão Preto, é no estádio Santa Cruz, o placar está assim, ó. Botafogo 0, Guarani 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. A bola com o Emerson, ele sai jogando, sai na manha, toca com o Gabriel Bispo, toca mais à frente agora a equipe do Guarani, vai saindo com o Anderson Leite, faz o lançamento para o Caio Dantas no círculo central, ele faz a cobertura, chega o Chapo na marcação, o Caio Dantas leva melhor ainda, tá passando lá o jogador do Guarani, ele tira Chapo de cabeça, sobra a bola ali com o Gustavo Bochecha, recua com o Erickson, recua mais ainda com o João Carlos, sai jogando. Lá a equipe do Botafogo, a marcação do Luan Dias, agora ele achou já o Tássio, sai jogando na tranquilidade. Já joga com o jogador que é o Sabit joga do ladinho, a equipe do Botafogo com o Gustavo Bochecha, vai virando aqui para a canhotinha com o Jean Vitor, ultrapassa a linha que divide o gramado, o Botafogo tenta chegar, tá no prejuízo, tá numa situação simplesmente lamentável o Botafogo, o Guarani tenta dar uma respirada, vai vencendo, precisa vencer o Guarani, ia começar de hoje, a equipe do Botafogo ali no círculo central com o Erickson, ele toca do lado com o Rafael faz o domínio, para a marcação do Langinhas em cima dele, recua com o Erickson, chega Caio Dantas, ele bate, o Erickson de perna direita faz o lançamento para o Jean Vitor, muito forte, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. O Wagner Ferreira, 15 minutinhos cravados desse primeiro tempo. E aí o jogo, tá gostando do jogo ou não? Não tá difícil pro Guarani não, hein? Tá vencendo por 1-0. O Botafogo sentiu o baque do primeiro gol logo a 3 minutos desse primeiro tempo. E o Guarani tá com bola no chão, tá jogando um futebol feijão com arroz, mas tá bem organizado. Diga-se de passagem, povoando o meio campo e explorando o ataque com o Caio Dantas e com o João Vitor. Então, olha, o Botafogo está se lançando ao ataque desordenadamente e no contra-ataque pode sair o segundo gol, hein? E lá vem na equipe do Guarani com o Anderson Leite, faz o toque ali, a bola ia passando por todo mundo.
Tira a zaga do Botafogo, é lateral. Emerson já bateu, toca com o Matheus Bueno. Matheus Bueno espera a chegada do Gabriel Bispo. Ele faz o domínio, devolve com o Matheus Bueno, devolve com o Gabriel Bispo. Vai virando lá pra canhotinha com o Emerson. Tem do lado o Anderson Leite. Ele prefere tocar na frente com o Matheus Bueno. Já dentro da grande área, caiu. A marcação em cima dele do Emerson. Se jogou, né? Piscinou. Piscinou. Não foi absolutamente nada. E o árbitro estava em cima do lance, o João Vitor Gobi. A equipe do Guarani já recupera a posse de bola. No centro do gramado, o Gabriel Bispo vai tocando a bola com o Douglas Bacelar. Vai virando com o Emerson. O Emerson faz a finta, é o Anderson Leite. Ele faz a finta, toca com o Luan Dias. A bola escapou, tira a zaga. Recupera ali o Sabit. Sabit vai virando com o Tasso, a marcação em cima dele do Matheus Bueno. Ele de perna canhota faz o lançamento na frente para ninguém. Pegorari de perna direita, já dá um toque de primeira, sai jogando com o Pacheco. 1-0 Guarani. 1-0 é a 23ª rodada da Série B. Jogo atrasado. Esse jogo foi adiado, né? Devido àquelas queimadas na região de Ribeirão Preto no dia que era para ser realizado esse jogo. E aí a CBF marcou pro dia de hoje. Olha aí, olha o Matheus Salustiano, o Douglas Barcelar tentou sair jogando, a bola bateu no Filipinho. O Barcelar pediu falta, o árbitro mandou continuar. Tá ali o Matheus Bueno, já fez o domínio, toca mais à frente com o jogador que é o Luan Dias. No círculo central, a marcação do Chapa em cima dele. Leva melhor, já recupera ali o Gustavo Bochecha, toca do ladinho com o Vitor Andrade. A equipe do Botafogo vem descendo pelo lado canhoto, tá passando o João Vitor, o João Vitor Andrade pro meio. Que é isso, Vitor Andrade? Que é isso? Aliás, o time do Botafogo já deu umas 3 vezes esse tipo de passe nessa partida, hein, ô Wagner Ferreira? Isso vem mostrar realmente a qualidade técnica desses times que estão lá embaixo. O Botafogo está numa jornada irreconhecível. E seu torcedor deve estar contentíssimo, né? Esses poucos que estão aí no Santa Cruz, para ver esse time do... O árbitro vai pro VAR? Será que vai? Não, acho que foi chamar a atenção do Alan Al. São 2 lances curiosos, né, Wanderson? 2 lances. Esse último agora, me parece que houve um empurrão pelas costas e no outro um calço em cima do jogador do Guarani também. Então, 2 lances polêmicos até agora. Não achei assim pênalti escandaloso, mas no detalhe, né? Se o VAR chama, podia até, né, acontecer alguma coisa. Mas já passou, então agora não volta mais. E a bola já tá ali com o Jean Vitor, ele tenta sair jogando, dá um corte ali, o Pacheco, a bola vai ficando lá no lado canhoto, sobe de cabeça o Erickson, toca lá na frente, o Vitor Andrade tá subindo também o Matheus Luciano, leva melhor o Vitor Andrade, vem descendo, invadiu a grande área, vai bater pro gol, a bola desviou, pegou horário e bateu, a bola sobrando, é gol! Alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol! Gol! Do Botafogo! Quando eram jogados 18 minutos desse primeiro tempo, o Vitor Andrade foi levando, invadiu a grande área, ele chutou, a bola desviou no goleirão. Quer dizer, o Pegorari fez uma baita defesa, mas a bola sobrou. Livre, leve, solta pro Alexandro, camisa número 9, só empurrar ela pro fundo do gol. Pegorari não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Empata a equipe do Botafogo. Botafogo. Para a equipe do Guarani. Torcedor do Pantera, é a sua vez, pode pular, pode cantar, pode gritar, sabe por quê? É porque a festa é sua, torcedor do Botafogo. O Vitor Andrade foi entrando como quis, hein, Wagner Ferreira? Esse gol, o Guarani entregou para o Botafogo, né? A defesa realmente foi batendo cabeça, não conseguiu tirar a bola do jogador que vinha com a bola dominada. Houve o chute para o gol, o Pegorari fez o que pôde, e o Alexandre, que estava acompanhando a jogada em condição legal, pegou o rebote e meteu para o fundo do gol. O jogo está empatado, mas no momento que o Guarani estava melhor, e agora a zaga do Guarani entregou de presente esse gol de empate. É a situação, né? Eles estavam reclamando, o Alan, nas entrevistas aí dos outros jogos, que o Guarani até estava criando, porém, o arremate, né? A finalização não estava acontecendo. Hoje, aos 2 minutinhos, já
pai e bola, gol do Guarani. Aí acontece esse gol de empate, fica complicada a situação. 1-1 e tem jogador ali caído, é o Vitor Andrade, tá caído, reclamou de uma entrada do Pacheco, o Wagner Ferreira. O Pacheco deu um pisão no pé do jogador do Botafogo, o camisa 11. Quem é o camisa 11? Vitor É o Vitor Andrade. Isso. Então, tem lances nesse tipo de jogada aí que o VAR chama, né? Porque o jogador não foi na bola, foi no pé do jogador. Mas sem muita violência, né? Foi num lance assim, uma bola dividida. Então, ficou por isso mesmo. Mas, realmente, o Pacheco pisou no pé do camisa 11 do Botafogo. Mário Júnior tá aqui conosco, como sempre, né, Marião? Que legal demais. Salvione tá dizendo que vamos ver se hoje é dia da caça, que é a pantera, ou do caçador, que é o índio. Tá dizendo, por enquanto tá dando empate, né? Tá aí a Maria Elisa Godoy, vamos, meu bugre. Quem mais tá aqui? Olha o Catita K, grande Catita. A Laura tá aqui conosco também. O Beto Teixeira tá aqui. Olha aí, hein? Beto Teixeira também junto conosco. Roberto César Santos. Tá todo mundo ligadinho, concorrendo a um boné da Rádio Gringo e a um travesseiro da Pro House Colchões, hein? 2 prêmios hoje. A equipe do Botafogo vai saindo pelo lado canhoto. Lançamento na frente, a bola com o Filipinho. Sai, Pegorari! Segura firme. Era o Alexandre que estava fechando mais uma vez lá na frente. Segurou firme o Pegorari. Sai jogando com o Pacheco, a bola explode em cima do Vitor Andrade. Sai a lateral para a equipe do Guarani. 22 minutos desse primeiro tempo. Tudo igual no estádio Santa Cruz. Um Botafogo, um também para o Guarani. Lateral cobrado, intercepta a jogada ali o Jean Vitor, sai jogando com o Sabite, a bola sobra com o Filipinho, a marcação do Matheus Bueno em cima dele, ele vai tocando com o Tássio lá do lado direito. Vem o Anderson Leite na marcação dele, ele chuta em cima do Anderson Leite, a bola saiu. A Leandra, assistente número 2, está dando lateral, já cobrado pela equipe do Botafogo. Bola ali com o Sabite, toca com o Chapa, a bola passa pelo Chapo. O Luan Dias estava um pouco atrasado. Se rouba essa bola, ia sair de cara pro gol. Ficando com o Vitor Andrade, ele puxa pro meio mais uma vez. Tá na canhotinha, vai puxando pro centro do gramado. Toca lá do lado direito a bola com o Erickson. O Erickson mais à frente com o Tássio. O Tássio faz o domínio, a bola sobe, chega a marcação do Emerson, dá um toquinho na bola, sobra ainda com o Tássio. Recua com o Rafael. O Rafael vai tocando com o Erickson no centro do gramado. A marcação do Caio Dantas faz a finta, toca com o Chapo, a equipe do Botafogo. Agora pelo lado canhoto, o Chapo vem descendo, toca com o Jean Vitor, a marcação do Pacheco em cima dele, ele tocou com o Vitor Andrade, devolve a bola pro Jean Vitor, tentou fazer o cruzamento, tira Matheus Salustiano. A bola sobra ainda com o Chapo, ele toca com o Vitor Andrade faz o domínio, a marcação de 2 jogadores do Guarani. Tava ali o João Vitor e o Luan Dias, a bola ficou com o Sabite. O Sabite ameaçou, faz a finta, vai levando o número 7 da equipe do Botafogo. Gabriel Bispo chega na marcação, ele toca do lado com o Rafael, ele deixa passar. O Tássio já recupera, toca mais atrás com o Rafael. Do ladinho com o Sabite, vem a marcação em cima dele do Caio Dantas, mais atrás. No círculo central com o Erickson. Já rolou com o Chapo, vem descendo a equipe do Botafogo, trabalhando ali no círculo central. Agora empatou, tá mais tranquila a equipe do Pantera, mas lembrando que as duas equipes precisam da vitória. Bola com o Chapo, toca com o Vitor Andrade, chega o Pacheco na marcação, Vitor Andrade faz o domínio, joga mais atrás com o Bernardo Chapo, mais uma vez no campo defensivo, de perna canhota, toca na frente, era para o Alexandre, chega Matheus Salustiano, o Vitor Andrade toca de cabeça, bola sobra com o Gabriel Bispo, tocou nos pés do Alexandro vem descendo a equipe do Botafogo com o Jean Vitor com o Alexandre pelo lado canhoto, a marcação do Pacheco em cima dele, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Emerson, sobe ali de cabeça, a bola sobra com o Pacheco, dá um chutão para frente, mete o balão, sobe ali o Erickson, toca na bola, chega também o Emerson do Guarani, recupera agora o Matheus Bueno, de perna direita, toca pro Jean Vitor, são 2 do Botafogo contra 3 do Guarani, ele faz a inversão lá pro outro lado com o Anderson Leite, fez o domínio, toca para trás, chega Erickson! Alivia na hora H, mas o Guarani tá ali de novo, bola com o Matheus Bueno, tem o Gabriel Bispo do lado, já recebeu ali o Gabriel Bispo, devolve a bola com o Matheus Bueno, vem na marcação em cima dele o jogador do Sabite, toca mais à frente a bola com o Emerson, vem chegando na linha de fundo do lado canhoto, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, Erickson tira, complementa a jogada ali o Rafael, toca na frente, a bola vai ficando no círculo central com o Douglas Barcelar. Toca mais atrás com o capitão Matheus Salustiano, vai virando lá pro lado canhoto com o Matheus Bueno. Matheus Bueno rola com o Luan Dias, ele faz a finta, devolve a bola com o Matheus Bueno pede a movimentação do Emerson, ele fez. O toque para absolutamente ninguém. É tiro de meta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. O jogo é ruim, hein? Oi, o jogo
O jogo é muito ruim tecnicamente, né? Também não podia se esperar muita coisa pelo futebol dessas duas equipes no Campeonato Brasileiro da Série B. Vejam que até agora nós temos quase 30 minutos do primeiro tempo, nenhum escanteio, quer dizer que poucas vezes os ataques chegaram. Então tá um jogo de meio campo aí, uma briga de foice no escuro, e para cá por enquanto é justo, porque o Botafogo fez o gol e se sentiu bem, tá jogando mais em cima do Guarani agora, criando algumas dificuldades. Exatamente, bem frisado e bem atento, né? Não houve nenhum escanteio ainda não. O Clube Concórdia tá aí, ó. Entre em contato, fique sócio no Clube Concórdia, esse clube tradicionalíssimo, maravilhoso da cidade de Campinas, fica ali em Souzas. Entre em contato através do 19 99698 4579, 99698 4579, e tá vendo aí os ingressos para a Festa do Chopp, hein? Dia 19 de outubro, Festa do Chopp no Clube Concórdia. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. A equipe do Botafogo trabalhando com Tássio lá atrás com o Erickson. Vem a marcação do Caio Dantas, ele toca a bola agora com o Rafael. Rafael recua com o João Carlos. Faz o domínio de perna direita, já pega, faz o lançamento aqui pro lado canhoto, tá buscando o João Vitor, subiu o Pacheco em cima dele, mas vai chegando o Matheus Salustiano, faz só a cobertura, espera a bola sair, deixa a bola sair porque é lateral da equipe do Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 27 minutos e meio jogados desse primeiro tempo. O placar está dessa maneira. Botafogo. 1. Guarani. Também 1. Aliás, está marcando 1-0 aqui, né, ô produção? Mexe aí. Né? Arruma esse placar aí, pelo amor de Deus. E a equipe do Botafogo vem descendo com o Gustavo Bochecha, toca na frente com o Alexandre, tentou fazer o toque pro Filipinho. Tava ali o Barcelar, mas já recuperou ali o Filipinho. Chega, Matheus Bueno. O árbitro tá marcando falta para a equipe do Botafogo, mas na jogada anterior, né? Em cima do Alexandre, né, Wagner? Exatamente, uma falta cometida pelo Salustiano, né? Ali fora da área, é perigosa a falta, hein? O Botafogo pode aproveitar essa bola parada e a distância, vamos chamar intermediária, mas o cara que chuta bem por cima do último homem da barreira, o goleiro não pega não, embora seja o Pegorari, um goleiro experiente, vai montar sua barreira aí bem compacta e vamos ver aí se o Botafogo tem o seu cobrador aí para acertar o pé e tentar o segundo gol. Tá ali o Gustavo Bochecha, tá ali também, se eu estou vendo bem, é o Jean Vitor. É falta, como o Wagner falou, é longe, é da intermediária, mas é frontal a meta do goleirão Pegorari. 1-1, 28 minutos, estamos chegando a 29 minutos desse primeiro tempo. O Vitor Andrade? O Jean Vitor e o Vitor Andrade. Vitor Andrade vai de perna direita e o Jean Vitor de perna canhota. Vai autorizar o árbitro João Vitor Gobi. Autoriza, tem 3 homens na barreira do Guarani. O Jean Vitor partiu de perna canhota, bateu pro gol, explode na barreira. Volta com o Vitor Andrade, faz o domínio de perna direita, já toca ali do ladinho com o Erickson. Erickson vem descendo de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, a bola passa, chega o Jean Vitor, não pega, a bola sai. Tiro de meta para o goleirão Pegorari fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19-227-4555. É isso daí, você. Ih, olha a equipe do Botafogo. O Vitor Andrade toca com o Gustavo Bochecha com o Filipinho. Ali na pequena área, toca com o Vitor Andrade. O Guarani se fecha inteirinho ali. O Vitor Andrade caiu, pediu falta. Sai jogando o Guarani. Não foi nada, mas recuperou ali o Chapo. O Chapo toca do ladinho com o Sabit mais atrás com o Erickson. Ele vai fazer o toque lá para trás com o goleirão João Carlos. Você anotou aí o WhatsApp da Biguá Alimentos? É o WhatsApp e o telefone 32274555. É a Biguá Alimentos. Muito legal, viu? Marcos Tinarelli, seu Joaquim Tinarelli, toda a família Tinarelli com a Biguá Alimentos. Lateral para a equipe do Guarani, lado direito, bem ali, na linha que divide o gramado. O Pacheco toca com o Caio Dantas, já perdeu. O Sabit chegou, já roubou a bola, vai tentando sair jogando de perna canhota, dá um chutão na frente, chega. O Douglas Marcelar coloca para frente, vai ficando
com o Erickson, tranquilamente ele vai deixar a bola sair, mas a bola saiu em lateral, viu, Erickson? Se você estava esperando que a bola saísse para tiro de meta, não deu muito bom para ele não, né, Wagner? Pois é, o tiro saiu pela culatra, né? Tentou ganhar uma vantagem, no fim acabou ficando ruim para ele. Vai ter que cobrar um arremesso manual com o ataque do Guarani fazendo uma pressão em cima também. O jogo continua ruim, né? No aspecto técnico, e o Botafogo se sentiu bem com o gol de empate. O Guarani sentiu um pouquinho, já não chega tanto, e portanto tá aí. Você pode ver até o Zanardi aí colocando o Botafogo para cima do Guarani. Vai explorar aí os pontos fracos da defesa bugrina. Grande Beto Bassan, ótima noite para você, hein, Beto? Cristiano Salvioni tá perguntando quem que tá no controle aí, né, do GC aí, se é o Zanqueta. A produção já arrumou aí o placar na telinha. A equipe do Guarani tenta chegar, Checo. Pera o Sabite, toca do lado com Gustavo Bochecha, já dá um toquinho lá do lado direito, a bola com Tássio. Tássio ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vai chegando o Matheus Bueno na marcação, tem na frente o Filipinho, ele toca com o Filipinho, chega na marcação, o Emerson devolve a bola com o Tássio, mais atrás com o Rafael, faz a fita em cima do Emerson, vai descendo pelo lado direito, tocou na frente, fácil, chega ali o Douglas Marcelar, toca a bola para fora, é lateral para a equipe do Botafogo. Mandar um parabéns hoje, um parabéns para minha tia querida, minha tia Tereza, fazendo 88 anos e muito bem, hein? Um abração, que Deus continue abençoando e iluminando muito a vida da senhora, viu? Tia Tereza, grande. O Beto, se tiver perto dela, manda um abração para ela aí, viu, Beto? E a equipe do Botafogo já faz a cobrança, bola lá na frente com o jogador que é o Alexandro, rouba a bola o Matheus Bueno, toca na frente, explodiu em cima do Rafael, mas a bola sobrando com o Caio Dantas, mas o árbitro já estava marcando falta para ele, não deu a vantagem, né, o Wagner? O Caio Dantas achou ali que seria mais viável a vantagem, mas o árbitro não quis dar a lei da vantagem para o Caio Dantas. Sem dúvida, né? O Caio Dantas tinha a bola dominada e ia partindo para cima, mas o árbitro entendeu de parar a jogada e marcar a falta. Pior para o Guarani, que tinha uma vantagem com o Caio Dantas com a bola dominada, e aí parou tudo, o Botafogo se armou e continuamos com o Botafogo 1, Guarani 1. A bola está com o capitão Matheus Salustiano, rola do lado com o Douglas Barcelar, a equipe do Guarani no campo defensivo, lá pelo lado canhoto tem o Gabriel Bispo, o Barcelar prefere jogar, sabe para quem? Jogou praticamente por Márcio Zanardi. Na linha ali, na área técnica, saiu em lateral para a equipe do Botafogo. Jogo ficou muito feio nesse momento, hein? 1-1, 33 minutinhos jogados desse primeiro tempo. Bola com o Jean Vitor toca ali com o Gustavo Bochecha, mata no peito, põe no chão, tentou jogar ali. O Pacheco Sêbrega de cabeça, sobe o Chapo também de cabeça. Mais uma bola de cabeça do Matheus Bueno, mais uma do Gustavo Bochecha, agora sim. Bola no chão com o Anderson Leite, dá um toque na bola, tá buscando o Caio Dantas, chega a marcação do Chapo de perna canhota, coloca a bola para fora. Lateral para a equipe do Guarani. E o Chapo ficou achando ruim ali com o assistente número 1, o Daniel Paulo, né? O Daniel Paulo, como chama o sobrenome dele? Daniel Paulo Zioli. Daniel Paulo Zioli, isso. E tomou uma bronca, né? O Chapo do João Vitor Gobi, que é o árbitro da partida. Não tem nada que falar com o auxiliar dele. E a equipe do Guarani trabalhando bola com o jogador ali, que é o Jean Vitor. O Jean Vitor toca do lado com o Emerson. O Emerson vem descendo, toca mais atrás com o Matheus Bueno. A equipe do Guarani tenta sair jogando bola com o Matheus Bueno no campo já ofensivo no círculo central, bola com o Douglas Barcelar, devolve com o Matheus Bueno mais à frente com o Luan Dias toca com o Emerson para, devolve a bola com o Luan Dias, vai tocando a bola Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, Matheus Bueno, Anderson Leite, Luan Dias toca, bonita a bola, mas o árbitro marcou falta para a equipe do Guarani. Lá pelo lado canhoto, o jogador do Botafogo que ficou caído, mas a falta foi para o Guarani, né, Wagner? Exatamente, a falta aconteceu perto da linha, na linha lateral. Eu não sei se foi em cima do Luan Dias, não, foi em cima do Bispo, do Anderson Leite. Uma falta perto da linha lateral, realmente aconteceu. O árbitro demorou um pouquinho para marcar, mas marcou. Uma falta do camisa 10 do Botafogo, que é o Filipinho, em cima do camisa 5, Anderson Leite do Guarani. Então, o Guarani tem a bola parada, todos os jogadores ali na linha de entrada da grande área, aquela famosa linha, né, para provocar impedimento, aquele negócio todo, e vamos ver se o Guarani aproveita essa bola parada aí no levantamento ali pelo lado esquerdo. Vai vir bola na área da equipe do Botafogo, vai vir cobrança lá do lado canhoto, tá longe, vai vir bola alçada, quem tá na bola para fazer a cobrança é o Luan Dias,
Tem um homem apenas na barreira, tá? Autorizou o árbitro. Luan Dias bate de perna canhota, faz o lançamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Marcelar, segura firme, João Carlos. Segura firme o arqueiro do Botafogo, mas chega mais uma vez a equipe do Guarani, Wagner. Foi praticamente um recuo de bola, né? A bola levantada na área, o Douglas Bacelar subiu por dever de ofício, né? A bola bateu na cabeça dele e sobrou para as mãos do João Carlos sem qualquer problema, sem nenhuma força a cabeçada do jogador do Guarani. Continuamos, né? Um joguinho ruim, tecnicamente falando, nem no aspecto de movimentação. Então é um jogo, né, esquisito. O Guarani não chega, o Botafogo não tem qualidade para chegar também, e o empate vai se justificando 1-1 até agora. Olha o lançamento do Matheus Salustiano lá na frente, de cabeça o João Carlos. Coloca a bola em lateral. Vem correndo aqui o Gabriel Bispo, já faz a cobrança com o Luan Dias. A equipe do Guarani tenta chegar, faz a finta. Luan Dias mais uma vez, tira o Erickson. Sobe ali o Alexandre, toca de cabeça, vem na marcação. Olha o Vitor Andrade. Mas foi com a mão, né, Vitor Andrade? Aí não pode, meu querido. Número 11 da equipe do Botafogo. Cabia um amarelinho pra ele, não cabia não, Wagner? E ele reclama ainda, o cara de pau. Olha lá, levou o braço esquerdo na bola, assintosa a falta, assintoso o toque do jogador do Botafogo. bem cara de pau mesmo. O Gustavo Bochecha caiu, falta do Luan Dias, e o Gustavo Bochecha levantou, olha pro Luan Dias, fala, ô meu querido, vai mais de leve aí, o Luan Dias fala, desculpa meu amigo, desculpa. Agora o árbitro chega ali, conversa com os dois, mas falta para a equipe do Botafogo no campo intermediário, mas o Gustavo Bochecha levantou bravo, hein, Wagner? Levou um totozinho ali no tornozelo, né, do Luan Dias. Jogada normal, todo mundo faz, né? E o jogador não gosta mesmo, porque perde o equilíbrio, cai, para uma jogada de ataque. E tá aí, o Botafogo já cobrou, tá aí com a posse de bola. Vamos lá, Anderson. Chapo vem trabalhando no setor defensivo lá do canhoto, toca com o Jean Vitor, já no campo de ataque, apresentou ali o Gustavo Bochecha, ele prefere recuar a bola com o Chapo. Chapo faz o domínio, toca com o Sabit devolve a bola com o Chapo, bata a bola no peito, põe no chão, de perna canhota, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Alexandre, sobe Matheus Salustiano, toca de cabeça, vem chegando agora o Pacheco, o Jean Vitor caiu, pediu falta, o árbitro parou para o atendimento do Jean Vitor. Mas não anotou falta, tá caído o jogador do Botafogo, camisa meia dúzia, Wagner Ferreira. Lance de jogo, né? O árbitro parou o jogo para atendimento, não para marcar falta. Evidentemente que a bola vai ser recomeçada, o jogo vai ser recomeçado com bola ao chão para o Guarani. Houve uma disputa de bola ali, mas o jogador do Guarani estava de costas para o atacante do Botafogo. Então, se houve ali algum choque, foi acidente de trabalho, um choque natural de jogo, pode crer. O jogo vai ser reiniciado com a cobrança com bola ao chão a favor do Guarani. É isso daí. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Grande VIP Canecas Personalizadas. Você quer canecas de todos os temas, do que você quiser. Time, aniversário, datas comemorativas. Aliás, a festa do Chopp do Clube Concórdia, as canecas estão sendo confeccionadas pela VIP Canecas Personalizadas. Entre em contato através do 19991324466. 991324466. Conversa lá com o Gustavo, com a esposa. Faça a sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas. Atendimento feito por Jean Vitor, reinício da partida, o Pacheco já sai jogando aqui pelo lado direito. Vem descendo a equipe do Guarani, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Luan Dias, subiu o Erickson, a bola sobra com o Caio Dantas, frontal a meta, tentou chutar, Chapo no carrinho. Tira a bola, sobra com o Sabit, perdeu já a bola com o Luan Dias, opa! Falta! Puxou o Luan Dias, falta para a equipe do Guarani na meia direita, próximo à linha da grande área. Falta que pode levar perigo para a meta do goleirão João Carlos Vagnão. É um negócio, né? Uma falta perigosa, mas como eu digo sempre, né? Agora ali não tem cobrador de faltas, é um time desorganizado. Na bola parada não se sabe quem é o cobrador pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Antigamente tudo isso era definido no vestiário. Agora, quem tiver melhores condições, achar que deve bater, bate. Aí tá aí a falta para o Guarani tentar aproveitar. Realmente houve a falta em cima do Luan Dias, cometida pelo Abdullah, né? Pelo Sabit Abdullah. E o João Carlos já está montando a barreira aí para o canto esquerdo, vai sobrar o lado direito para ele, e nós vamos ver se é o Luan Dias, né, que vai bater, né, Anderson?
Luan Dias, tá na bola o Luan Dias. Encostou ali também o Gabriel Bispo, mas é o Luan Dias, ali de perna canhotinha. 3 homens na barreira do Botafogo. Na meia direita, falta para o Guarani. O goleiro João Carlos vai protegendo o seu lado direito, a barreira protegendo o lado canhoto do João Carlos. Partiu o Gabriel Bispo, voltou. O Luan Dias bateu de perna canhota, explode na barreira. A bola vai voltando ali com o Luan Dias, que ele recua lá no círculo central para o Matheus Bueno. Chega o Alexandre na correria, o Matheus Bueno recua. Lá atrás para o Pegorari, na meia-lua. A falta era muito perigosa e a bola foi parar com o Pegorari lá na meia-lua, campo defensivo. Ele bate na frente, o Pacheco toca de cabeça, vem chegando o João Vitor na bola, intercepta o Chapo. Aliás, Wagner Ferreira, João Vitor figura apagada nesse primeiro tempo, hein? Ele só fez a jogada do gol, né? Aquela escapada ali pelo lado direito, fez o lançamento ali pro meio da área e o Caio Dantas aproveitou. Fora isso, mais 1 ou 2 lances, mas tá realmente muito apagado. Mas não vai sair, né? Porque se você olhar para o banco, quem é que pode entrar no lugar dele aí para melhorar a situação? Lohan, o Reinaldo, o Maranhão, dentro até o Marcelinho, mas o Marcelinho não tá nem no banco hoje. Então tá difícil em termos de ataque para substituição no Guarani aí por parte do técnico. E agora o Guarani tem uma falta. O Caio Dantas, o Chapo puxou o Caio Dantas. Quase um passo ali da linha lateral da grande área, lado direito. É o Erickson, né? O Erickson que puxou o jogador, o Caio Dantas. Falta pro Bugrão. 42 minutos desse primeiro tempo. Quem sabe o Guarani faz o segundo gol ainda nesse primeiro tempo. Fez no comecinho, por que não fazer no finalzinho do primeiro tempo, né? Mais uma falta perigosa. Quem sabe capricha. Agora, o número 10, o Luan Dias, né? Tá ele ali na bola preparando. O João Carlos vai preparando a barreira. É falta. É um passinho da linha lateral ali da grande área. Lado direito. Vai autorizar o árbitro, o João Vitor Gobi. 2 homens na barreira da equipe do Botafogo. Agora o árbitro dá uma bronca ali no Matheus Salustiano, no Sabite. Aquele empurra dentro da grande área. Tá autorizado o Luan Dias. Acho que ele vai fazer o levantamento. Bateu para dentro da grande área. Sobe de cabeça. A bola sobra com o Luan Dias. Subiu com o João Vitor. Agora o domínio caiu no chão. Pediu. É pênalti. Penalidade máxima para o Guarani fazer a cobrança. O João Vitor. Acabei de falar que ele tá sumido no jogo, Wagner Ferreira. E ele, mais uma vez, peça fundamental. No primeiro gol participou. No segundo gol tá aí. Sofreu o pênalti. Agora a equipe do Botafogo vai toda em cima do árbitro João Vitor Gobi. O Felipinho fez o calço em cima do João Vitor. E o árbitro em cima da jogada marcou ali, né? Apontou a marca da cal. Pênalti pro Guarani. Wagner Ferreira. Nem acho que foi lance para pênalti, não. Eu acho que o Felipinho praticamente parou na frente do jogador do Guarani e houve um choque. Não houve a intenção de cometer a falta. Por isso a reclamação de todos os jogadores do Botafogo. Aliás, se o VAR chamar, o árbitro é capaz até de mudar de opinião. Mas, né, o lado bugrino, melhor que quem confirma a marcação, pênalti marcado. Vamos ver se o pênalti foi confirmado e o Guarani converte para fazer o seu segundo gol. Como você disse, né? Marcou no começo, marcaria no fim do primeiro tempo para voltar com moral para o segundo tempo. Corrige alguma coisa no intervalo. Vamos ver, tudo isso é hipótese, é tese. Temos ainda a cobrança do pênalti, né? A 44 minutos desse primeiro tempo, o Guarani pode fazer 2-1. E por reclamação, o Chapo tomou amarelinho. Número 4 da equipe do Botafogo tomou cartão amarelo, né? Então, contra a partida no próximo sábado, dia 12, contra o Operário, nesse mesmo estádio Santa Cruz, o Chapo tá fora. Tava pendurado, amarelou pro número 4 da equipe do Botafogo. E agora o Gustavo Bochecha, o capitão, tá ali reclamando. Tá ali também o Jean Vitor, o árbitro pede para sair. Quem tá na bola? O Anderson Leite deu ali pro Caio Dantas. Eu tava achando estranho, viu, Wagner? Eu tava achando estranho o Anderson Leite na bola. Eu acho que vai dar pro artilheiro, né? O artilheiro do time, né? Tem que realmente aproveitar a fase. Está com 10 gols, né? Deve fazer o seu 11º se converter essa penalidade máxima. E se fizer, fica artilheiro sozinho da Série B. O Eric Pulga, que está junto com o Caio Dantas nesse momento, com 10 gols, o Eric Pulga do Ceará. Isso, o Caio Dantas
fizer esse gol, o Caio Dantas vai ficar artilheiro sozinho da Série B. É pênalti pro Guarani. 45 minutos e meio passados. O árbitro vai ali, conversa com o João Carlos, dá as orientações pro goleirão da equipe do Botafogo. Vai fazer a cobrança. O Cristiano Salvioni está dizendo ali na marca da Cal. 5 minutinhos. Vamos até 50 minutos desse primeiro tempo. É 45. Estamos com 46 cravado agora. O árbitro conversa com todo mundo ali para não invadir a grande área. João Carlos no centro do gol. Caio Dantas bem em cima da linha da grande área. Ali no meio da meia-lua, né? Na linha mesmo da grande área. Autoriza o árbitro. Partiu, Caio Dantas vai caminhando, bateu de perna direita e entrou! Alegria, alegria, galera do Gol! Artilheiro do Guarani! Caio Dantas, camisa 99! Na cobrança de penalidade de perna direita, ele bateu do lado direito, rasteiro do goleirão João Carlos, que se esticou todo, mas não pôde fazer nada, a não ser buscar a bola no fundo do gol. 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Botafogo. Um gol no comecinho, um gol no finalzinho do primeiro tempo. Caio Dantas quando eram jogados 46 minutos desse primeiro tempo. Torcedor do Guarani, pode pular, pode cantar, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Bugrão. 2 para o Guarani, 2 do artilheiro Caio Dantas, 1 para o Botafogo, Wagner Ferreira. Na cobrança do Caio Dantas, né? Aliás, que ele estava com a bola debaixo dos braços, era o Anderson Leite, né? Então nós estranhamos, será que é ele que vai bater? Não, tem que dar para o artilheiro. Aí acabou entregando para o Caio Dantas, que na cobrança olhou para o lado esquerdo do goleiro João, mas bateu. O João não foi na dele, não foi para o lado que ele olhou, foi para a bola onde o Caio Dantas chutou. A bola entrou no cantinho, entre o goleiro e o pé da trave. Então foi uma cobrança praticamente indefensável do Caio Dantas, que marca aí o segundo gol do Guarani, marca o 11º dele, e agora o Guarani vai, né, com uma certa moral aí por intervalo, para voltar para o segundo tempo aí com, talvez, com a vantagem, né, no placar de 2-1, mas com alguma correção feita aí pela Anaal para trazer para Campinas um resultado positivo. Tá se dando bem o Bugrão. Olha a Maria Elisa fazendo a festa. Hoje sempre Guarani. O Salvioni tá falando pra Maria Elisa não se iludir, não. Tem o segundo tempo ainda. E a equipe do Botafogo, Vitor Andrade faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo. O Tássio vai chegando lá, não deixa a bola sair, chega a marcação do Emerson, ele recua a bola lá atrás com o Rafael. Rafael faz o domínio, tem o Sabite do lado, já recebeu. A equipe do Botafogo tenta chegar no campo de ataque, toca na frente pra ninguém. Simples pro Pegorari fazer a defesa lá dentro da grande área. Chega agora o Alexandro e o Pegorari desaba de vez com a bola, segurando ali. 49 minutos e meio, estamos chegando desse segundo tempo. É a última subidinha do relógio, hein? Vamos até 50 minutos desse primeiro tempo. 2 para o Guarani, 1 gol aos 2 minutinhos e 1 gol aos 46 desse primeiro tempo. 1 para a equipe do Botafogo. O Guarani tenta chegar, tira a chapa de cabeça. A bola sobra com o Pacheco pelo lado direito. O Pacheco toca a bola para o João Vitor, vai chegar na linha de fundo. Opa! Escanteio. Jean Vitor de escanteio. O primeiro escanteio do jogo, Wagner Ferreira. Com 49 do segundo tempo. É cobrar e terminar o primeiro tempo. Se der tempo de bater, né? O João Vitor tá se levantando ali, o Luan Dias vai caminhando lentamente para fazer a cobrança do escanteio. Já estamos com 50 minutos, já passamos dos 5 minutos de acréscimo que o árbitro, o João Vitor Gobi, deu de acréscimo nesse primeiro tempo. É escanteio para o Guarani, tá? O João Vitor vai bater de canhotinha lá na ponta direita, ele vai bater de perna canhota. Tá autorizado, faz o levantamento para dentro da grande área. Sai, João Carlos, segura firme. Segura firme o arqueiro do Botafogo. Agora não tinha ninguém. Ele vai bater de perna direita, bate para frente.
tá buscando o jogador do Filipinho, sobe. O Barcelar tira de cabeça, complementa o Matheus Bueno, mas a bola vai sobrando com o Felipinho quando ergue o braço. Ponta o centro do gramado, João Vitor Gobi, o árbitro da partida, põe final de primeiro tempo. 1 para o Botafogo, 2 para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, pra gente entrar nesse intervalo da Grigo, 2-1 para o Guarani. Tem que manter essa jogada, tem que manter essa pegada, porque se vacilar, acaba tomando um gol que nem tomou, né, o Wagner Ferreira? Praticamente o gol do Botafogo foi entregue, foi dado de graça pela defesa do Guarani. Permitiu a chegada, eu não sei se era ali o Filipinho ou era o jogador de Gana lá, o Sabit, que acabou finalizando. E quem aproveitou o rebote do Pegoraro, né, foi o Alexandro. Mas, de uma maneira geral, o Guarani soube suportar, né? O time do Botafogo é limitadíssimo, né? Fraco tecnicamente. Como eu disse, o gol saiu por uma entrega da defesa do Guarani. Se o Guarani tem um pouquinho mais de tranquilidade, de capricho, aproveitar, está jogando num 4-4-2, é verdade, não está jogando assim ofensivamente, está com cuidados no meio campo. Mas está dando certo a estratégia, está bloqueando o meio campo, o jogo fica feio, e as chances que apareceram, o Guarani converteu. Né? O primeiro com o Caio Dança, numa jogada do João Vitor, e agora num pênalti, que foi convertido pelo próprio Caio Dantas. Enfim, o jogo feio tecnicamente, mas né, razoável. Deu para o gasto, deu para passar aí, esses 50 minutos de um futebol fraco, mas que está realmente levando o Guarani ao seu objetivo, que é pelo menos a vitória parcial. 2-1 nesse primeiro tempo. Tá aí. Esse Wagner Ferreira, nós vamos fazer aquele intervalinho e aí sim, aí a gente volta no intervalo da Grigo com toda a análise, com todo o resumo do que foi esse primeiro tempo de Guarani 2, Botafogo 1. Lembrando que esse jogo está sendo lá em Ribeirão Preto, hein? Estádio Santa Cruz, o Bugrão vai vencendo a equipe do Botafogo. O Roberto César Santos está dizendo que não foi pênalti, né? O Savione está dizendo que a animação da torcida do Botafogo está parecendo velório. Tá aí. A galera participando, aliás, vocês que estão participando estão concorrendo a 2 prêmios hoje, hein? 2. Hoje tem prêmio aqui, o boné da Rádio Grigo e um travesseiro, oferecimento aí da Pro House Colchões, do grande amigo o Rafael Bertolini, da Neia, da Rafaela, do Gustavito, dessa galera toda, do Vitão, do Daniel, o William, enfim, toda essa galera simplesmente sensacional lá da Pro House. Então a gente vai fazer aquela paradinha. É rapidinho e a gente já volta para o intervalo da Grigo, nessa jornada esportiva da Grigo de Botafogo 1, Guarani 2. É rapidinho, a gente já volta. Porque agora, o Alan Aldo normalmente e volta bem. Então, estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. O time me parece tranquilo. Eu percebo também, fora da instabilidade, quando o Guarani tomou o gol, estou falando da parte emocional. Parada agora para falar de um dos mais tradicionais o Clube Concórdia. Não precisa conhecer a sede do campo. Ali, a entrada para todas, e 4 balqueiros de área arborizada, 4 piscinas, maior tem 1 milhão de litros d'água e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. Você sabia que o Clube Concórdia tem o maior ginásio de esporte de Campinas? E a academia, então? O primeiro mundo. Foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da seleção brasileira de vôlei feminino. E quem mais? Olha só, judô, sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, e uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas. Não pula o futebol. A escola de tênis olha, Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais e grandes bandas no seu salão de festa. Seja sócio do Clube Concórdia.
Venha fazer parte dessa família que se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é WhatsApp, 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Wagner Ferreira. Preto, no estado de Santa Cruz,
o empate, o Guarani vai vencendo o Botafogo por 2-1. Fez um gol logo na abertura do jogo, né? Com 3 minutos já estava fazendo 1-0, numa jogada interessante do João Vitor pelo lado direito. Fez um rabisco, entrou na área e achou o Caio Dantas. No meio de um festival de pernas por ali, achou o Caio Dantas, que dominou, deu uma espécie de rolinho na bola e acabou chutando de virada. A bola foi fraca, bem no canto, fora do alcance do goleiro João Carlos. Entrou entre a ponta do dedo do goleiro do Botafogo e o pé da trave. E o Guarani fazia, portanto, 1-0. Surpresa para muitos, né? Porque o Guarani entrou num esquema do técnico Alan Al, num 4-4-2, né? Reforçou o meio-campo com o Anderson Leite, formando ali um conjunto com o Bispo, com o Matheus Bueno e com o Luan Dias. Então, esperava-se que o Guarani fosse demorar para encontrar seu melhor posicionamento no jogo, porque, né, ia sofrer algum problema de alimentação de ataque. Mesmo porque a gente estava notando que Pacheco não passa do meio-campo, Emerson não passa do meio-campo. Então, o trabalho ficou realmente ali pelo meio, né? Com o Luan Dias, principalmente, que está bem no jogo, com o Matheus Bueno, que está bem também, o Bispo mais contendo as jogadas, e o Anderson Leite flutuando. Então, o Guarani acabou se dando bem. E levando o jogo até, fez 1-0 no comecinho, mas até 18 minutos, o Guarani bateu cabeça na defesa. Houve um chute para o gol, o goleiro Pegorari fez uma defesa parcial, e acompanhando a jogada estava o Alexandro. Meteu sem muita dificuldade para o fundo do gol, empatando o jogo a 18 minutos. Esse gol desestabilizou um pouquinho o Guarani, que estava bem no jogo, né? Colocando a bola no chão, e mesmo com 2 só na frente, tinha condições de ameaçar para fazer o segundo gol. Tomou o gol de empate, aí o Botafogo cresceu. Começou a criar algumas chances, mesmo sem ser brilhante, porque realmente o time do Botafogo é muito limitado, mas foi na raça, né? Na vontade, aparecendo o Filipinho, aparecendo o Sabite, o Abdullahi, o próprio Vitor Andrade, o Alexandre também dando um certo trabalho, mas falta qualidade para o time do Botafogo. Então não soube aproveitar aquele momento que, depois do gol de empate, poderia logo proporcionar o segundo gol para o seu torcedor. Isso não aconteceu. O Guarani acabou neutralizando as ações. Eu achei até muito jogadores como limitados, né, como o Pacheco e o Emerson, sem jogadas liberadas. O Guarani ficou limitado aí a organização de meio, pelo meio do jogo, pelo meio do campo. E aí o Luan Dias, realmente para mim, foi um dos destaques do jogo. Cobrou falta, acabou... Aliás, 2 faltas ele conseguiu cobrar, não acertou nenhuma, mas de qualquer maneira está se apresentando para o jogo. E não é que, quando a coisa se encaminhava para o empate, né, no primeiro tempo, 46 minutos, o árbitro deu 5 de acréscimo, a 46, um lance polêmico. Eu não marcaria o pênalti, né? Não marcaria, realmente eu achei que o jogador do Botafogo parou na jogada e houve o choque normal, sem intenção de cometer a infração. O pessoal costuma dizer aí que houve imprudência. Não foi nada disso. O jogador do Botafogo estava dentro da área, realmente parou na jogada e houve o choque. Então, eu deixaria o lance prosseguir, mas para o lado bugrino, para a sorte bugrina, o pênalti foi marcado, não houve nem intervenção do VAR. E aí, quem vai bater, quem não vai, o Anderson Leite estava com a bola debaixo do braço, acabou entregando para o artilheiro do time, né, que até então estava com 10 gols, com o primeiro gol que havia marcado, e foi tentar fazer o 11º, e não é que fez. Na cobrança do pênalti, ele cobrou com frieza, olhou para o lado esquerdo do goleiro e bateu do lado direito do goleiro, mas o João Carlos não foi na dele, não, no do olhar, ele foi onde realmente o Caio Dantas bateu. Então foi uma bola rasante no pé da trave, fica difícil para o goleiro pegar. Então o Guarani fez 2-1 no finalzinho do primeiro tempo, foi para o intervalo, e agora vamos ver qual é a estratégia do técnico Alan Al. Muitos entendem de segurar o resultado, né? 2-1 na casa do adversário, vamos esperar que o adversário venha para cima e vão jogar por uma bola para tentar fazer o terceiro. É uma situação perigosa, né? Eu acho que o Guarani deve manter o mesmo ritmo, mesmo porque tocou bem a bola. O João Vitor, toda vez que pega na bola, pegou pouco, né? Foi assistência para o primeiro gol, participou pouco da jogada, mas toda vez que pega no contra-ataque, costuma criar alguma coisa. O Caio Dantas fez o papel dele, fez os 2 gols. E o Anderson Leite, que seria um teórico jogador mais de frente nesse meio campo do Guarani, acabou, achei que, não sei se o Alan Al poderia até abrir mão do Anderson Leite para colocar mais um atacante, mas não acho que ele não deve mexer, deve voltar com a mesma formação
para o segundo tempo, porque acabou dando certo, né? O time que saiu vencendo por 2-1, mesmo com esse pênalti polêmico aí, mas o Guarani não tem nada com isso, o árbitro marcou, o Guarani converteu e, portanto, está aí o Guarani na frente por 2-1. Tudo o que o torcedor queria, tudo que o Guarani estava precisando para diminuir a vantagem, diminuir a diferença para o time que está fora da zona de rebaixamento, mesmo porque tem um jogo em casa agora contra o CRB na segunda-feira, depois tem o derby. Vamos dizer, vai ganhar o derby? Não, o derby tudo pode acontecer. Geralmente o pior costuma aprontar para o time que está melhor. Mas derby é derby, então tem gente que até que nem conta isso para o campeonato. Dizem que é um campeonato à parte. Mas no contexto do Guarani, ele tem que somar pontos. Não tem como de saber que o derby é à parte. Ele vai um jogo como vale 3 pontos também, e o Guarani tem que realmente fazer a sua parte, se é que tem ainda pretensões, e tem condições para isso, né? A matemática ainda está do lado do Guarani, permitindo que ele consiga fazer os pontos que o façam fugir da zona do rebaixamento. Mas, como é que é? O futebol nem sempre é matemática exata. Então, tem jogo que vai bem, tem jogo que não vai bem, veja contra o Ituano. Fez uma partida razoável e acabou perdendo com um gol de pênalti infantil cometido pelo capitão do time, né, pelo Salustiano. Mas isso já foi passado. E hoje está vencendo o Botafogo por 2-1, tudo que o Guarani estava precisando, mas o jogo não terminou ainda. Vem aí o segundo tempo e nós vamos acompanhar aí o que pode acontecer nessa etapa complementar deste jogo. Guarani 2, Botafogo 1, placar de momento no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no jogo em que nós estamos transmitindo aqui pela Web Rádio Grigo, uma narração sempre precisa e brilhante do Anderson Luiz Gregoleto. Grande Wagner Ferreira. Rapaz do céu, um elogio desse, o ego vai lá em cima. Obrigado demais. Grande Vagnão, tá aí, sempre os comentários coerentes. Vem alteração na equipe do Botafogo. Vai vir 2 aí, tô vendo o número 20 e também... 20 no lugar do 2. 20 no lugar do 2. A gente já vai e confirmar. E o 15 no lugar do 3. Então vamos lá. Quem é 15 aqui? 15 é o Carlos Manuel, é um meio-campista. Ele vai jogar no lugar de um zagueiro, hein? No lugar do Rafael. E o entrar o número 20, que é o Alexandre Jesus, centroavante. No lugar do lateral direito. Não, do número 2. Do número 2, quem é o 2? É o Tássio. Tássio, isso, no lugar do Tássio. Então são as alterações feitas no Botafogo. Rafael no lugar do Tássio, entrou o Rafael. E lá na frente entrou mais um centroavante, né? No lugar de um zagueiro. Entrou o Alexandre Jesus. Anotou tudo aí, Anderson? Tudo anotadinho, Wagner. Então, vamos nessa. Árbitro! Começa o segundo tempo no estádio Santa Cruz, na Arena Nicknet. Por enquanto, Guarani 2-1, você curtindo as emoções junto conosco aqui na nossa, na sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E lá obedecendo a equipe do Botafogo, bateu Sabites, palma, Pegorari. No chute de fora da área do número 7, Sabite. Pegorari deu uma espalmada meio estranha, mas a bola saiu. É escanteio para a equipe do Botafogo. Primeiro do Botafogo na partida, segundo escanteio da partida, né, Wagner? É, o segundo da partida, primeiro para o Botafogo. O Guarani já tinha um. E com essas alterações aí feitas pelo técnico do Botafogo, ele coloca o time bem ofensivo para cima do Guarani. Mesmo porque o Guarani não tem jogadores muito ofensivos pelas beiradas, ele mexe justamente ali na lateral e na zaga, né? Para colocar jogadores de velocidade. Vamos ver se o Guarani suporta. E na cobrança do escanteio, o Erickson chutou, a bola desviou no Matheus Luciano. Batida de novo do Jean Vitor, tira a zaga do Guarani, agora caiu ali. Opa, valendo tudo, hein? Bola com o Erickson, rouba a bola o Anderson Leite, o árbitro manda continuar. Tá valendo tudo. Bola com o Carlos Manuel, vai virando a bola, sai ali o Pacheco, faz o domínio, joga na frente com o Luan Dias. Vem descendo a equipe do Guarani pelo lado direito. A marcação do Chapo em cima dele. E o Luan Dias toca dentro da grande área pro Anderson Leite, fez o domínio. O Caio Dantas passou
Passou, vai arrematar de perna esquerda, bateu muito mal, Caio Dantas. Uma servida do Anderson Leite pro Caio Dantas. Ele pegou muito mal. Se ele capricha, poderia ser o terceiro gol do Guarani, Wagner. Exatamente. Esse detalhe do jogo que faz a diferença, né? É uma jogada para aproveitar. E o Caio Dantas deu uma bobeada homérica, né? Dentro da grande área, podia finalizar para fazer o terceiro gol, no entanto, acabou desperdiçando. Continua, o Guarani 2, Botafogo 1. E a equipe do Botafogo vem descendo, bola com o Vitor Andrade, lá pelo lado canhoto. Vem descendo a equipe do... Ih, perdeu pro Pacheco, sai jogando na moral. Gabriel Bispo, tocou nos pés do jogador da equipe do Botafogo que devolve. Foi um fair play ali, né? Um devolveu pro outro. O Matheus Bueno faz a finta, caiu no chão. O árbitro manda continuar. Sobrando com o Vitor Andrade. Vem descendo a equipe do Botafogo. Ficou caído o Matheus Bueno lá. O Vitor Andrade vira lá pro lado. Canhoto era pro Jean Vitor. Chegou o Pacheco. Sai jogando na moral o Anderson Leite. Toca com o Luan Dias. Ele faz o break. Foi segurado. Agora o árbitro mandou continuar na frente dele. O Jean Vitor segurou ele na frente do árbitro. A bola com o Matheus Bueno. Recua com o Pacheco. O Pacheco vai recuando com o jogador que é o Matheus Salustiano. Mais atrás ainda pro Pegorari. Mandar um abraço aqui pro Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Grande Matozinho, uma ótima noite para você também. O Geraldo tá dizendo que esse resultado é bom pra Macaca. Tá torcendo o Geraldo aí para continuar o empate. A equipe do Guarani vem descendo pelo lado canhoto com o Anderson Leite. Anderson Leite puxa e espera a passada do Emerson. Invadiu a grande área, vai fazer o cruzamento. Chega na marcação, Erickson. Coloca o pé na bola, evita o cruzamento. A bola sai. Escanteio para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo do campo de ataque, Wagner. Pois é. O Guarani, mesmo com a vantagem, não tá ficando lá atrás, não. Deu uma escapada, a segunda já nesse segundo tempo. Bola pela linha de fundo, escanteio. O Luan Dias vai cobrar escanteio. Luan Dias vai fazer o levantamento de pé na canhota. Espera a autorização do árbitro João Vitor Gobi. O João Vitor Gobi vai lá. Tá ali o Salustiano. O Bochecha autorizou. Bate a bola para dentro da grande área. O Luan Dias subiu de cabeça. O Salustiano bateu para fora. Tiro de meta para o João Carlos fazer a cobrança. Lembrando você que está mandando mensagem, você está concorrendo a 2 prêmios, hein? Um boné da Rádio Gringo, boné bacana demais. E um travesseiro, oferecimento da Pro House Colchões, do grande Rafael Beitolini, que ofereceu na partida de hoje esse travesseiro da Pro House Colchões. O Roberto César Santos está dizendo que realmente, no comentário do Wagner Ferreira, que o pessoal da GOT, ele está assistindo pelo canal da GOT e curtindo a nossa transmissão aqui da Jornada Esportiva, está dizendo que o pessoal pediu para o VAR, que deveria o VAR chamar o árbitro no pênalti dado por Guarani no segundo gol. Grande Gilberto Jeremias e o Luiz Henrique Zanqueta, olha ele aqui, ó. Intervalo do curso prestigiando a nossa transmissão. Daqui a pouco eu vou sair para queimar os neurônios com a reforma tributária. A equipe do Botafogo vem chegando, tira a zaga do Guarani. Só a bola com o Matheus Bueno, caiu, pediu falta, o árbitro mandou continuar. O Chapo recua com o Erickson ali na linha que divide o gramado, ele vai virando com o Carlos Manuel aqui pro lado direito. Carlos Manuel joga mais à frente com o Filipinho. Marcação em cima dele do Emerson, ele devolve a bola com o Carlos Manuel. No círculo central toca com o Erickson. Erickson faz o domínio, o Caio Dantas tá ali, pediu, o árbitro parou. Parou para atendimento para o Luan Dias, que tá caído ali no setor defensivo do Guarani, né, Wagner Ferreira? Mão na cabeça o Luan Dias. Tá reclamando ali por ter sido atingido pelo Sabit Abdoulaye. E o árbitro acabou apenas observando ali o jogador do Guarani caído, o Luan Dias, mas deu a posse de bola pro Botafogo. Já reiniciou a partida, a equipe do Botafogo tenta chegar no campo de ataque. O Gabriel Bispo roubou, o Luan Dias mais uma vez sofre a falta. Mais uma falta para o Guarani, dessa vez o Gustavo Bochecha que fez a falta em cima do Luan Dias. Agora o Guarani vai deixando ali, o Pacheco deixa pro Salustiano fazer a cobrança. O Alexandre Jesus, esse atacante, ele não pode dar brecha para ele não, né, Wagner Ferreira? A gente viu ele na partida contra a Ponte Preta, ele é um jogador que não pode dar brecha não. A equipe do Guarani, daqui a pouquinho o Wagner Ferreira complementa aí. Pode falar, Wagner, não. Ele é um jogador que não pode dar brecha, né? Ainda mais agora que o Botafogo está com 2 jogadores a mais na frente, não pode bobear não pode deixar dominar. Olha o Botafogo aí. E é ele que vem descendo, o Alexandre Jesus, a marcação do Bacelar em cima dele. Pelo lado direito ele faz o break, pedala daqui, pedala dali, não chega ninguém, ele vai levando, vai recuando, espera a passada ali do Felipinho, chega na marcação.
O Matheus Bueno sai jogando com o Luan Dias. Anderson Leite devolve a bola pro Luan Dias, mas devolveu muito forte. Ficou nos pés do Chapo. O Chapo faz um recuo de bola ali pro Erickson no círculo central. Já achou o Sabit. Devolve a bola com o Carlos Manuel. Carlos Manuel vai tocando mais atrás com o Erickson no círculo central. Chega a marcação do Luan Dias. Ele devolve a bola com o Carlos Miguel. Ultrapassa a linha aqui em vídeo gramado. Lado direito. Chutou em cima do Anderson Leite. Recupera o Carlos Manuel. A bola voltou para a equipe do Botafogo. Sabit vai virando lá para a canhotinha com o Chapo. O Chapo já joga lá na frente. Bola com o Jean Vitor. A marcação do Bispo em cima dele. Ele para, olha, tenta chutar. Era o Pacheco. Toca a bola para a lateral. O lateral já batido pelo Jean Vitor. Jean Vitor toca com o Chapo. Devolve a bola com o Jean Vitor. Mais à frente com o jogador que é o Vitor Andrade. Puxa para o meio. Faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa pelo Bochecha e vai para fora. Era o Alexandro, na realidade, que estava fechando. Se ele estica o pé na bola ali, era fatal para a meta do goleirão Pegorari, o Wagner Ferreira. Na cara do Pegorari, se o jogador do Botafogo pega e desvia essa bola, é caixa, seria o gol de empate do Botafogo. Mas ela veio um pouco alta, né? O atacante levantou a perna, não conseguiu pegar, a bola foi pela linha de fundo. O Botafogo ganha território no ataque, mas está meio fragilizado na sua defesa. Se o Guarani encaixar um contra-ataque, vejam bem que o técnico tirou o lateral direito e tirou um dos zagueiros, para colocar 2 jogadores de frente, um de meio e um de ataque. Então, se o Guarani souber explorar realmente essa mudança feita aí pelo técnico do Botafogo, pode fazer o 3º gol. E o Guarani vem descendo com o Pacheco, faz o cruzamento, cruzou mal. A bola saiu lá da direita, saiu em lateral do lado direito, campo defensivo do Botafogo. Já cobrou, sai jogando com o Sabit. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Vou repetir, 3231-3299, né? 3231-3221, ô Vagnão. 3231. 3231-3299. Esse é o telefone da Eletrolar. A equipe do Guarani tenta chegar com o Caio Dantas, já perdeu a bola. A equipe do Guarani, pelo jeito, veio mais para se defender. Não pode ficar assim não, Bugrão. Não pode ficar assim. 2 times que precisam da vitória. Tá na frente, mas não dá sopa pro azar. Gustavo Bochecha, que toque de bola pro Jean Vitor. Chegou, fez o cruzamento. Tira, Bacelar! Complementa o Gabriel Bispo e fica sentindo ali o Bispo dentro da grande área, hein? Tá pedindo atendimento. O árbitro manda continuar. E o Bispo não tá esperando, não. Bola com Gustavo Bochecha. Gustavo Bochecha faz o levantamento para dentro da grande área. Matheus Salustiano tava lá, a bola vai saindo. O Gabriel Bispo. Era o Pacheco, evitou a saída, ele deu lateral. E o Bispo tá sentindo. Tá pedindo atendimento, tá esticando a perna direita ali, né? Agora sim o árbitro vai ver o que aconteceu com o Gabriel Bispo, Wagner Ferreira. Mas o árbitro não deu bola pro Bispo, não. E vai ter alteração na equipe do Botafogo. O camisa 17 tá na beirada do campo para entrar. Ele é o... Quem é o 17 aqui? É o Negueba. Atacante também. O homem tá botando o time no ataque, hein? Vai tirar o 10, o Filipinho. Vai tirar o Filipinho. Tá aí. Então, alteração, confirma pra gente, por gentileza, Vagnão. Negueba, camisa 17, no lugar de Filipinho, número 10, do Botafogo. Tá aí, 3ª mudança na equipe do Botafogo. Daqui a pouco o Wagner Ferreira analisa mais essa alteração do técnico Márcio Zanaide, que a equipe do Botafogo tenta chegar no campo de ataque, tira a defesa do Guarani. Chega ali a marcação do Sabit em cima do jogador do Guarani, mas o árbitro marcou bola ao chão. Falta do Sabit. Vai fazer a cobrança do Pacheco, campo defensivo, lado direito. Ele deixa para o Matheus Salustiano, que deixa também para o Pegorari. Sem pressa nenhuma a equipe do Guarani de fazer essa cobrança. Enquanto isso, a Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Vender seu consórcio, você tem a carta lá do consórcio, quer vender? A Life Prev paga à vista. 19997948665, 997948665. Entre em contato lá com o pessoal da Life Prev. Mandar um abraço pro Mauricião, em Maurício Prado.
simplesmente sensacional. Pessoa, nota 1000. A equipe do Botafogo trabalhando lá do lado canhoto com o Jean Vitor, recua com o Gustavo Bochecha, vem a marcação em cima dele do jogador que é o Luan Dias. O Gustavo Bochecha vira lá da canhotinha, aqui pro lado direito, a bola com o Erickson. Erickson toca mais à frente, olha aí, a primeira participação do Emerson Negueba na partida. Negueba pega, recua a bola com o Erickson. Erickson vai virando no círculo central pro Chapo. Chapo faz o domínio de perna canhotinha, espera a chegada do Caio Dantas, toca do lado com o Erickson, ultrapassa mais uma vez ele aqui de vídeo gramado, toca a bola com o jogador que é o Emerson Negueba, vai partindo pelo lado direito na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, a bola bate em cima do Emerson, cega de cabeça, sobe o Bacelar. Alivia para a zaga, complementa o Gabriel Bispo, toca para o Anderson Leite, mata no peito, põe no chão, recua um pouquinho mais com o jogador que é o Emerson. Sai jogando com o Matheus Bueno, toca com o Anderson Leite, faz a finta, toca para o Emerson, a equipe do Guarani tenta sair jogando, ele faz o break. Vem a marcação do jogador Negueba em cima dele, ele toca para o Bispo, faz o lançamento lá na frente para o Caio Dantas, vem a marcação do Erickson, leva melhor o zagueiro do Botafogo. Sai jogando com tranquilidade, toca do ladinho com o Chapo, e o Chapo no círculo central com o Vitor Andrade. O Vitor Andrade, a marcação do Bispo em cima dele. O Vitor Andrade caiu, o árbitro marcou a falta. Falta do Bispo em cima do Vitor Andrade. Eu achei que não foi nada, e levou amarelinho o Gabriel Bispo, correto, Wagner? Ele fez uma falta por trás, acabou parando o jogo e levou cartão amarelo. É o primeiro pro Guarani, né? Pro Bispo, primeiro. 33. Primeiro cartão amarelo pro Guarani. E um pro Botafogo também. E um pro Botafogo, exatamente. 13 minutinhos, cartão pro Gabriel Bispo. Gabriel Bispo? Gabriel Bispo, o Wagner Ferreira não enfrenta a equipe do CRB, viu? Tava pendurado o atleta do Guarani. E a equipe do Botafogo vem descendo, bola com o Gustavo Bochecha. Chega, Bacelar! É o Matheus Salustiano, chegou chegando, colocou a bola em lateral, já bateu. A equipe do Botafogo tem pressa, o Sabit vai virando ali para o centro do gramado, faz o domínio, Gustavo Bochecha. O Gustavo Bochecha vai virando lá para a canhotinha com o Jean Vitor. Encosta o Vitor Andrade para receber, já recebeu, faz o domínio, vem a marcação em cima dele do João Vitor. João Vitor com o Vitor Andrade. O Vitor Andrade faz, perdeu a bola e deixou escapar, recupera a posse de bola o Carlos Manuel. Toca com o Alexandre com o Sabit. Vai bater daí, bateu. Espalma, segura, Pegorari. Fez a defesa em 2 tempos. Eu achei que ele tinha espalmado, mas ele fez a defesa em 2 tempos. Deixaram o Sabit bater. Bateu mesmo, Wagner. Bateu a meia altura. O goleiro Pegorari fez uma... Primeiro ele amorteceu, depois fez a defesa segura. Um jogador experiente, né? Pegorari foi correto pro lance. Amorteceu, depois ficou com a bola. O Guarani está vencendo por 2-1 e o Botafogo numericamente em cima da defesa do Guarani com mais homens. Enquanto que o Guarani está aí, aquilo que você disse, né? Não pode ficar sentado nesses 2-1. Tem que jogar também e sair, tentar fazer o terceiro. Porque senão fica aparecendo aí um ataque contra a defesa. E geralmente não costuma suportar, né? Costuma tomar o gol o time que está se defendendo. Em todo caso, é uma estratégia e vamos ver se dá certo. Eliandro Januário, boa noite, amigos. Grande, Eliandro. Que legal ter você participando aqui conosco na nossa jornada esportiva. O José Alberto Caial, grande Zé Alberto, tá dizendo cadê os escanteios? Por enquanto, foram 4 na partida, 2 para o Guarani, 2 também para o Botafogo. A equipe do Guarani tenta sair jogando com o Anderson Leite. Toca, tá sozinho ali o jogador, o Matheus Bueno. É Luan Dias, no círculo central, faz o domínio, vai virando, ninguém encosta, ele vai virando lá pro lado direito com o Pacheco. Pacheco recebeu agora que chega a marcação do Vitor Andrade em cima dele. Já encostou o Gabriel Bispo, recebeu, devolve a bola com o Pacheco. Tem ali também o João Vitor, é o Matheus Bueno, recuperou a posse de bola, o Guarani vem descendo, desce o Guarani lentamente, pelo lado direito. Bispo com o Pacheco. Pacheco toca na frente, a bola jogada com o João Vitor. João Vitor tentou fazer enfiada de bola com o Pacheco, tira a zaga do Botafogo. Escanteio, hein? E agora... O Chapo saiu com bola e tudo. Ele tentou fazer o domínio, saiu, escanteio para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, campo de ataque. O Luan Dias vai caminhando lentamente, mais um escanteio, é o 3º do Guarani, 2º do Guarani no segundo tempo, correto, Wagner? Correto, o Guarani tem 3 escanteios a seu favor contra 2 do Botafogo. Já bateu curtinho com o João Vitor, com o Pacheco fora da área, emendou, a bola desvia no Vitor Andrade, sai jogando a equipe do Botafogo, dá um chutão, a bola vai sobrando com o Matheus Bueno, no círculo central, ele faz o domínio, joga do ladinho com o Emerson vem descendo já no campo de ataque, lá do canhoto, partiu o Anderson Leite, o Emerson vem descendo, ameaçou chutar a marcação do Sabit em cima dele, o Emerson perdeu
Perdeu a bola para o Sabit, perdeu fácil a bola para o número 7, vem descendo a equipe do Botafogo, pelo lado direito, chega a marcação do Bispo, ele recua mais atrás com o jogador que é o Negueba vai virando da direita para a esquerda com o Vitor Andrade, chega a marcação do João Vitor em cima dele, tá passando o Jean Vitor ali, o Vitor Andrade, e o João Vitor do Guarani sentiu, hein? A bola tá com o Vitor Andrade do Botafogo, de perna direita, cruza para dentro da grande área, ajeitou Alexandre Jesus, a bola vai ficando aqui na direita com o Negueba, chega o Emerson na marcação, o Negueba bateu, a bola explode em cima do Emerson, sobra com o Sabit, de perna direita, levanta para dentro da grande área, sobe ali o Bacelar, tirou a bola sobrando com o Carlos Manuel, brigando com o Caio Dantas, caiu, o árbitro manda continuar, sobra com o Caio Dantas vem descendo, faz o break, o Carlos Manuel chega o Erickson também faz a falta. Falta do Erickson e amarelou para o número 5 do Botafogo, Erickson. Correto, Wagner Ferreira? Chegou por trás na marcação em cima do Caio Dantas, fez a falta, não gostou, reclamou, mas a falta está marcada e o canarinho amarelo para o Erickson, camisa 5 do Botafogo. Segundo amarelo para a equipe do Botafogo, o Chapo e o Erickson. O Erickson não estava pendurado. E um para o Gabriel Bispo, da equipe do Guarani. Está caído ali o Caio Dantas. Enquanto isso, a jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogado 18,5 desse segundo. Estádio Santa Cruz é jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro da Série B. O placar está assim, ó. Botafogo, 1, Guarani, 2. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Wagner Ferreira, 19 minutinhos, 2-1 para o Guarani. E esse segundo tempo? Pois é o tal negócio, né? Você coloca um monte de atacante e fica sem ninguém para botar essa bola para os atacantes. Então o Guarani está dominando ali o setor defensivo. Olha o Guarani. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Anderson Leite faz a enfiada de bola pro Luan Dias. Saiu o João Carlos. Fez a defesa do João Carlos, mas já estava anotado. Impedimento do ataque do Guarani, correto? Era o João Vitor, estava em posição irregular, Wagner. Num detalhezinho, realmente estava à frente. O Bandeira acabou marcando o impedimento do ataque do Guarani. Mas é o tal negócio, né? O Botafogo tem superioridade numérica no ataque, mas não aproveita, porque não há alimentação do seu meio campo nem dos laterais. O Guarani está bem na defesa, só não criar nenhuma dificuldade, nenhum deslize aí, nenhuma bobeira, nenhum pênalti, né, desnecessário, e vai levando o jogo assim a seu favor, jogando por uma bola no contra-ataque. E realmente o Botafogo sentiu essa mudança, tirou dois defensores, né? Tirou um lateral direito, tirou um dos zagueiros para colocar atacante. Nem sempre isso dá resultado. E o Guarani está suportando bem, está levando o jogo aí do jeito que o Guarani quer por 2-1. A equipe do Botafogo tenta chegar no campo de ataque mais uma vez. Quem vem receber aqui é o Vitor Andrade, com o Chapo no círculo central, já toca pro Erickson. Erickson chega a marcação em cima dele do João Vitor. Erickson faz a virada para o lado canhoto. Recebeu o Sabit ali, vem descendo a equipe do Botafogo pelo lado canhoto. A marcação em cima dele é do Anderson Leite. Ele toca na frente com o Jean. Chega o jogo. O Pacheco colocou a bola para fora. Eu dei risada aqui com o comentário do Salvione, que ele falou que o Erickson um dia foi um excelente celular inquebrável. Tá fazendo alusão ao zagueirão da equipe do Botafogo. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Anderson Leite tá ali na briga. O Carlos Manuel. O árbitro marcou falta para a equipe do Botafogo. Ele marcou falta. O Carlos Manuel entrou chutando tudo pela frente. E tá caído o jogador do Guarani. Pelo que eu tô vendo ali, é o Luan Dias, Não, é o Anderson Leite, né? Anderson Leite caído. E vai ter alteração na equipe do Guarani, o Wagner. É o Heitor, né? É o Heitor. Mas saber no lugar de quem ele vai entrar, porque talvez ele é lateral direito. Entraria no lugar do Pacheco? Acho que não. Uma outra estratégia do Alan Al. Vamos ver o que ele vai aprontar. O Heitor tá com a camisa 2. Vai entrar no Guarani. E no Botafogo acho que vai ter alteração também, hein? É o 19 e 21. 19 e 20. É o Anderson Leite, viu, que tá saindo. É o Anderson Leite, isso mesmo. Exatamente.
É o número 5 do Guarani, o Anderson Leite. Então, Heitor. E no Botafogo, 19 é o Bruno Marques. E o 21 é o Toró. 2 atacantes a mais aí no time do Botafogo. Rapaz do céu. Bom, tem que procurar mesmo, é assim, né? Não tem jeito. A equipe, o Márcio Zanardi precisa da vitória, assim como o Alan Al também precisa. A equipe do Botafogo faz o levantamento para dentro da grande área, sobe Erickson, sobe Emerson também, a bola vai sobrando com o Luan Dias, bateu em cima do jogador do Botafogo, que era o Negueba, saiu a lateral para a equipe do Guarani. Agora sim, alteração no Botafogo. Tá saindo o centroavante, né, Alexandro, para a entrada do Bruno Marques. Isso. E está entrando o 21, vamos ver no lugar de quem? 21 do Botafogo é o Toró. Toró no lugar do 8. Toró. Então, ok, saiu o Bochecha, entrou Toró, saiu o Alexandre, entrou Bruno Marques, no time do Botafogo. O Márcio Zanardi já fez as suas 5 alterações. O Alan Al mexeu apenas uma vez. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira fala das alterações, porque a equipe do Guarani vem descendo para o campo de ataque, mas a bola saiu. Lateral para a equipe do Botafogo, lado direito. Tá ali o Negueba para fazer a cobrança. O Márcio Zanardi deu uma mexida ali, vou falar para você, ele colocou o Negueba de lateral. O Carlos Manuel, que entrou jogando na lateral, já tá jogando ali como um volantão, né? É a equipe do Botafogo que tem lotado de atacantes agora, né, Wagner Ferreira? É o tal negócio, né? Nem sempre isso funciona. O time ganha presença territorial, mas não tem a posse de bola para poder incomodar a defesa adversária. O Guarani está bem plantado na sua defesa, e com a defesa fragilizada do Botafogo, tem que explorar um contra-ataque, achar uma bola aí para tentar o terceiro gol e matar o jogo. Essa é a estratégia do técnico do Guarani. E o Toró tá lá pelo lado canhoto, toca com o Vitor Andrade, chega na marcação, Gabriel Bispo em cima dele, ele joga com o Erickson. Erickson próximo ao círculo central, vai virando aqui pro lado direito, bola com o Negueba toca na frente, a bola com o Vitor Andrade, faz a fita em cima do Matheus Bueno, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira Gabriel Bispo, volta a bola com o Sabit faz o domínio pelo lado direito, para a marcação em cima dele é do João Vitor, ele recua a bola com o Erickson, trabalhando ali no círculo central com o Chapo. Chapo vai virando para a canhotinha, não, ele preferiu tocar ali com o jogador que é o Alexandre Jesus. Joga agora com o Jean Vitor. Vem descendo a equipe do Botafogo pelo lado canhoto. Bola com o Toró, chega a marcação em cima dele do Heitor. Ele faz a fita, leva melhor, sai jogando o Pacheco. Toca ali com o Luan Dias com o Heitor. O Heitor tenta fazer a fita, bateu em cima do jogador da equipe do Botafogo. Saiu, é lateral para o Guarani, campo defensivo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. 25 minutos e meio desse segundo tempo. O placar está assim, ó. Botafogo, 1, Guarani, 2. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. O Cristiano Salvioni está dizendo que o Bruno Mars está fazendo show em São Paulo, pô. Ele entrou em campo, é o Bruno Marques. Viu, Salvioni? Tira a zaga do Guarani, vai sobrando. Ele tem uma tirada muito legal, Salvioni. A bola com a equipe do Botafogo, todo no campo de ataque, a equipe do Pantera. Bola no círculo central com o Chapo, vai virando com o Jean Vitor, chega na marcação dele, o Gabriel Bispo, ele vai virando mais lá para a esquerdinha com o Toró. Faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Barcelar. Mata no peito o Matheus Bueno, mas roubou a bola o Sabit. Mas tocou muito forte, a bola vai saindo em lateral para a equipe do Guarani, setor defensivo, lado canhoto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, hein? Tem a festa do chopp no dia 19. Você quer adquirir o seu ingresso? Entre em contato lá com o Clube Concórdia. 19 99 698 4579 e associe-se ao clube mais tradicional de Campinas. Eu vou dizer para você que a atual diretoria aí, né, no nome do presidente, o Beto Bassan, do Jorge, na galera toda, tá fazendo um trabalho sensacional. Clube Concórdia, hein? Fique sócio do Clube Concórdia. A equipe do Guarani vem descendo, bola com o Luan Dias, toca a bola pro Caio Dantas, vai fazer o gol, bateu inacreditável!
Caio Dantas, o João Carlos, ele deu um totozinho muito forte, cobriu a bola, saiu. Em tiro de meta para o Botafogo, pede uma grande chance de ampliar o placar a equipe do Guarani, Wagner. A bola do jogo. Era ele, o goleiro João Carlos, ele meteu por cima, cobriu o goleiro, cobriu o travessão, tudo. Era a bola para matar o jogo. Mas o Guarani vai mexer 2 vezes, hein? Vamos conferir aí as alterações do técnico Alanal. E a equipe do Botafogo tenta chegar no campo de ataque. Gabriel Bispo rouba. Sai jogando com o Matheus Bueno. Chega na marcação dele. Lá o jogador que é o Jean Vitor. Ele toca com o Pacheco. Faz o break. Bate em cima do Jean Vitor. A bola saiu. É lateral para o Guarani. Lado direito. Vem o número 21 e o número 7 no Mugrão, Wagner. O 21 é o Araújo. Vai sair o Bispo. Isso. Araújo no lugar do Bispo. E vai entrar o 7, que é... Quem é o 7 no Guarani? Marcelinho? É o Marcelinho? Tá aqui, Marcelinho. Com Número 7 é o Marcelinho. 7. É o Marcelinho, no lugar do João Vitor. No lugar do João Vitor, né? Marcelinho. É o Marcelinho. Ok. Número 7 no lugar do 19. João Vitor, né? Mais 2 alterações. Exatamente, isso mesmo. Então vamos lá. Entrou, isso mesmo, saiu o Gabriel Bispo, 33 para a entrada do Araújo, 21. E saiu também o João Vitor, 19, para a entrada do Marcelinho, 7. E essas alterações, Wagner? Bem, o Bispo estava sentindo ali um probleminha, né? Talvez cansado. Entrou o Araújo, que faz a mesma função. É um meia, um volante por um volante, sem problema nenhum. No ataque, o Marcelinho é um jogador de velocidade. E o João Vitor pode ter também sentido algum cansaço. E numa bola, o Alan entendendo que o Botafogo está deixando espaço na sua defesa, numa bola lançada aí pode acontecer o 3º gol. É uma estratégia que pode dar certo. A equipe do Botafogo tenta chegar lá pelo lado canhoto. Bola com o jogador que é o Toró. Toró recua com o Jean Vitor. Vai fazer o levantamento de perna canhota para dentro da grande área. Subiu a bola, passa. Tira Emerson de cabeça. Complementa ali o Ô, Marcelinho, você tá de brincadeira. Ele foi dar um toque, parece que perdeu a passada da bola, deu um chutão na frente. O Erickson já faz o domínio no círculo central. Toca com o jogador que é o Chapo. Chapo já devolve no círculo central com o jogador ali que é o Bruno Marques. Vai virando com o Toró. Toró, a marcação do Pacheco em cima dele. No círculo central com o Chapo. O Chapo já dá um totozinho do ladinho com o Erickson. Toca na frente. Era com o Sabite. Recupera a posse de bola o Matheus Bueno. Sai jogando a equipe do Guarani. Esticada aqui do lado canhoto para o Marcelinho. Vem descendo a marcação do Negueba. O Marcelinho faz o break. Toca mais atrás. Espera a chegada do jogador Luan Dias. Luan Dias faz a finta. Olha, tem atrás o Emerson para receber. Já recebeu o número 6 do Guarani. Ele faz a finta. Olha, é do outro lado, viu, Emerson? Ele vai levando no setor defensivo, recua da linha que divide o gramado para o Pegorari. Chega na marcação, o Alexandre Jesus, ele toca com um jogador ali que é o Bacelar, chuta na frente, tira o Jean Vitor, mata o Matheus Bueno. Faz o domínio no círculo ali no próximo ao círculo central, sai jogando com o Luan Dias. Que toque de bola para o Marcelinho, vem a marcação do Erickson, tira a bola para a lateral. Uma enfiada de bola do Luan Dias para o Marcelinho. O Erickson estava ligado, colocou a bola em lateral para a equipe do Guarani, campo de ataque, Wagner. Você tá vendo como tá sobrando espaço na defesa do Botafogo? É só o Guarani aproveitar para aproveitar uma bola aí para matar o jogo com o 3º gol. E, no entanto, não está sendo aproveitado. Essa bola estava aqui com o Marcelinho na ponta esquerda. Foram recuando até voltar para o Pegorari e começar tudo de novo. Realmente o problema de estar suportando aí esse ataque do Botafogo, felizmente é falta de qualidade, né? O Botafogo tem superioridade numérica de jogadores no campo de ataque, mas não está sabendo aproveitar. Na Curuzu, estão jogando Paysandu e Chapecoense, 38 minutos, primeiro tempo de jogo, tá 0-0 lá na Curuzu. É resultado aí que também interessa aos times de baixo, né? O Paysandu tá indo a 34 nesse momento, e a equipe da Chape a 35. 14º e 15º colocado. Aí Chape na 14ª e Paysandu na 15ª colocação. Tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. Campo defensivo, o Pegorari está ali. Espera a equipe do Guarani se posicionar lá na frente. Enquanto isso eu falo para você que a Rádio Grigo
é a Rádio dos Amigos. Igual Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. Matheus Bueno dá um chute na frente. Olha aí, a equipe do Guarani vem chegando com Caio Dantas, lado direito, bem ali na linha da grande área, faz o recuo com o Heitor para, olha, tem atrás o jogador que é o número 21 do Guarani, que é o Araújo. Toque de bola lá na frente, muito forte. Tocou muito forte pro Luan Dias, a bola saiu, é tiro de meta pro goleirão João Carlos fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canex-se, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. 33 minutinhos, estamos chegando nesse segundo tempo, 2-1 pro Guarani. A equipe do Botafogo tenta chegar mais uma vez no campo de ataque, bola com o Negueba, a marcação do Emerson em cima dele, o Negueba vai segurando, o Emerson faz a pressão, chega o Marcelinho, dá um toque na bola, a bola sobra com o Erickson, ele toca com o Chapo lá ali no círculo central, vai virando para canhotinha com o Jean Vitor faz o domínio, tem do seu lado ali o jogador que é o Carlos Manuel, ele toca com o Chapo, vem no círculo central, a equipe do Guarani vai marcando a distância, a equipe do Botafogo todo no campo de ataque, tirando o goleiro João Carlos, bola com o Negueba, lado direito, pedalou, vai levando para o centro do gramado, faz a fita, joga aqui na direita, a equipe pro Vitor Andrade Andrade faz o domínio, toca na frente com o Negueba, faz o cruzamento, tava lá, opa, pênalti! Penalidade máxima, nota o árbitro! Pênalti do Marcelinho em cima do Negueba, e amarelou pro número 7 do Guarani, o Marcelinho, Wagner Ferreira, pênalti pro Botafogo. Eu estava dizendo, né, que podia acontecer numa bola parada, numa falha, e agora um pênalti infantil do seu Marcelinho, hein? Tem que ser cobrado por isso. Bola na linha de fundo, era só fazer uma proteção ali, e, no entanto, ele acabou pisando no pé do jogador do Botafogo, pênalti que não há o que discutir. Cartão amarelo para o Marcelinho, tem que ser chamado a atenção, porque um jogo difícil como esse, fora de casa, time ganhando com 34-35 do segundo tempo, isso não pode acontecer. Então, só falta agora torcer pro Pegorari pegar, né, Anderson? Vitor Andrade tá colocando a bola ali em cima da marca da Cal. Estamos chegando a 35 minutinhos desse segundo tempo. O Pegorari deu um chute na água lá atrás. O Caio Dantas vai lá, fala algo para o Pegorari. 2-1 pro Guarani. Tava tranquilo, tava segurando. Como o Wagner Ferreira falou, Marcelinho entrou agora há pouco na partida e fez esse pênalti, um pênalti infantil. Tá dizendo o Salvione Marcelinho, tá de parabéns, entrou concentrado, tá dando risada. Concentradíssimo, né? Entrou o Marcelinho. Pênalti para a equipe do Botafogo. Tá ali o Vitor Andrade, mãos na cintura, Pegorari no centro do gol. O árbitro vai autorizar 35 minutos e meio, segundo tempo de jogo, pode empatar a partida a equipe do Botafogo. É pênalti para o Botafogo. Tá bem do lado da bola o Vitor Andrade. Tá autorizado, ele dá 1, 2 passos, bateu pro gol e entrou! Alegria, alegria, galera. Gol! Do Botafogo! Vitor Andrade batendo pênalti, camisa número 11, quando eram jogados 35 minutos desse segundo tempo. Tava próximo ali da bola, ele deu 2 passos para trás e já meteu a bola do lado direito do Pegorari, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Torcedor do Botafogo, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Pantera. 2 para o Botafogo, 2 também para o Guarani, Wagner Ferreira.
Pênalti indiscutível, né? Infantilidade, uma besta, né? Uma besta quadrada, o nosso Marcelinho para cometer uma falta sem necessidade, pênalti indiscutível. E o Vitor Andrade cobrou muito bem, né? Não tomou nem distância. Deu ali 2 passos para trás da bola e tocou no ângulo do Pegorari. O Pegorari nem viu a cor da bola porque ele foi do outro lado. Uma cobrança perfeita do pênalti, o Botafogo empata. No jogo em que estava tudo a favor do Guarani. No entanto, no detalhe, o Botafogo empata 2-2 e está aí o resultado, então, essa infantilidade do jogador que acabou de entrar, o Marcelinho. Entrou para resolver e resolveu em favor do Botafogo. E vem de novo a equipe do Botafogo. Bola com o Jean Vitor. Rola com o Sabit. Vem a marcação do Matheus Bueno em cima dele. Ele vai virando aqui pro lado direito pro Negueba. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Setor defensivo, lado canhoto. 2-2, resultado simplesmente horroroso, tanto para Botafogo quanto para a equipe do Guarani. Pior para a equipe do Guarani, que está mais atrás da tabela, mas tenta chegar a equipe do Guarani com o Caio Dantas. A bola bateu nas costas do Caio Dantas, ficou com o Chapo. E agora o Marcelinho dá uma entrada ali. O Marcelinho que levou o amarelo, viu? Ele que não se cuide não, senão ele estraga de vez o jogo do Guarani ainda, hein? Tenta sair jogando lá com o Toró. Faz a falta, o Pacheco em cima do Toró, falta no setor defensivo, lá do canhoto. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Estádio Santa Cruz, jogados 38 minutos e meio desse segundo tempo. O placar está assim, ó. Botafogo 2. Guarani também 2. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. O Eleandro tá dando risada aqui, que você falou que é uma besta, o Marcelinho. Tá aí dando risada o Eleandro. Com todo respeito aos outros compromissos do Guarani, mas esse é um jogo vencível, tá dizendo o Salvione. Exatamente, esse próximo jogo contra o CRB, mas aí que tá, né? Tava vencendo por 2 vezes no jogo, deixou o Botafogo empatar. Tem tempo ainda, 39 jogados, mas agora vai amarelar pro jogador do Guarani, o Luan Dias. Deu uma entrada firme no Jean Vitor, lá do lado direito do campo de ataque do Guarani, amarelou pro Luan Dias, o Wagner Ferreira. Foi com tudo para cima, é o tal negócio, né? Agora não tem os nervos no lugar, né? Então começa esse tipo de coisa. No campo de ataque, foi lá direto na perna do jogador do Botafogo, falta marcada e cartão pro Luan Dias, merecido. E o Luan Dias também, assim como o Gabriel Bispo, não joga a próxima partida contra a equipe do CRB. Estava pendurado o número 10 do Guarani. A equipe do Botafogo tenta chegar jogando com o Toró, tira. O Matheus Salustiano sobra com o Sabit, tira o Matheus Bueno. Dá um chute, tenta fazer o toque para o Caio Dantas, sobe Chapo de cabeça. Vai sobrando com o Negueba pelo lado direito, campo defensivo. O Negueba que sofreu falta. A marcação do Marcelinho em cima dele. Chega o Luan Dias também, ele recua com o Erickson, dá um chutão na frente, de perna direita. Tá buscando lá na frente o Alexandre Jesus. Chega o Matheus Bueno, chega o Emerson, mas fez a falta. O Matheus Bueno fez a falta em cima do Alexandre Jesus. Falta para a equipe do Botafogo. Tem pressa. Vem o Botafogo com o Carlos Manuel. No círculo central, vai virando lá para a canhotinha com o Jean Vitor. Mais na frente com o Toró. Chega a marcação do Pacheco em cima dele. Ele faz a finta. Joga na frente. Tá buscando o Bruno Marques. Mas a bola saiu. Tiro de meta para o goleirão Pegorari fazer a cobrança. 40 minutinhos. Estamos indo para 41. Mas o árbitro deu escanteio, Wagner Ferreira. Escanteio para a equipe do Botafogo. Nessa hora é que o número de jogadores de ataque do Botafogo pode fazer a diferença dentro da grande área do Guarani. Vamos ver se o Guarani consegue tirar essa bola daí. Jean Vitor na bola, vai fazer a cobrança lá na ponta esquerda, de perna canhotinha, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Matheus Salustiano, tocou de cabeça ali o Erickson, vai sobrando com o Toró, ele faz o recuo com o Negueba, não, mas já estava marcado impedimento de ataque da equipe do Botafogo. Salvione está dizendo que o fantasma da Série C está querendo descer a Avenida Ayrton Senna. Tá quieto, não sabe se sobe ou se desce o fantasma. Tá aí, mas tá caminhando a passos largos, principalmente para a equipe do Guarani. Tá se complicando cada rodada, cada missão que o Guarani tem que fazer nessa Série B, o negócio vai desandando de vez. Tava com a partida, vamos dizer assim, controlada. E o Marcelinho fez aquilo.
E a equipe do Guarani vem descendo. Matheus Bueno, toque de bola pro Marcelinho, sai, João Carlos, faz a falta, o árbitro manda continuar. Agora ele parou para atendimento do João Carlos, mas o Marcelinho entrou, o João Carlos saiu na cara e coragem, nos pés do Marcelinho, Wagner Ferreira. Me parece que é um problema meio sério, né, com o goleiro do Botafogo, porque o próprio árbitro chamou rapidamente o atendimento médico. Marcelinho também bem que podia ter dado um salto ou qualquer coisa assim, né, mas não se preocupou em evitar o choque, não. A gente tem uns neurônios a menos aí, o nosso Marcelinho, hein, porque, cometeu o pênalti, tentou para resolver, faz essa falta em cima do João Carlos, é desnecessária. É o tal negócio, né? Final melancólico de partida, 42-43 no segundo tempo. O Guarani deixou escapar uma grande oportunidade de vencer o jogo e vai praticamente carimbando o seu passaporte aí para a divisão de baixo do Campeonato Brasileiro. Lembrando a toda a galerinha que está participando aí conosco nessa jornada esportiva, mande a sua mensagem, interaja conosco, dá tempo ainda, hein? Dá tempo de você concorrer a um boné da Web Rádio Grigo, um boné muito bacana da Rádio Grigo, e hoje em especial a um travesseiro, oferecimento da Pro House Colchões, lá de Vinhedo, né? A Pro House desse grupo do Rafa aí, que tem lojas em Valinhos, em Vinhedo, em Amparo, em Itatiba e também em Indaiatuba. São 5 lojas aí desta Pro House que são produtos sensacionais. E esse travesseiro, o Rafa Bertolini doou aí pra gente sortear nessa jornada esportiva. Então são 2 prêmios, hein? A equipe do Botafogo, bola com o João Carlos de perna direita, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Bruno Marques, vai sobrando com o Alexandre Jesus, chega o Matheus Salustiano, mas o árbitro já tinha anotado falta em cima do Bruno Marques, né, o Wagner Ferreira? Houve uma falta sim, cometida pelo Bacelar, e é uma falta perto da linha aqui de videogramado, mas sempre é perigoso, porque vai todo mundo lá para a área do Guarani. Vai todo mundo do Botafogo para a área do Bugrão. Jean Vitor vai fazer o levantamento para dentro da grande área. 44 minutos, segundo tempo de jogo. Tá 2-2, Botafogo e Guarani. Tá autorizado de perna canhota. Faz o levantamento lá para dentro da grande área. Sobe o Matheus Salustiano. A bola vai sobrando com o Matheus Bueno. Ele dá um toquinho na frente. Tá buscando o Marcelinho. Chega o Negueba. Vai se recompondo e recupera a posse de bola para o Botafogo. Recua para o João Carlos, não quer saber de brincadeira, não. De perna direita, manda na frente. Sobe o Bacelar de cabeça. Sobe o Sabite também de cabeça, dá um toque, vai subindo o jogador, o Araújo, toca lá na frente. O Luan Dias estava impedido. A bola sobra com o Matheus Bueno, mas o árbitro ali. Estava impedido, Luan Dias. Estava impedido. Não tem nem o que questionar. Aliás, muito impedido, né? Desligado do jogo, desse lance, pelo menos o Luan Dias, Wagner Ferreira. Pois não percebeu que estava isolado lá na frente, uma bola que foi lançada e de cabeça, evidentemente a Leandra Aires Cossetti, lá, a bandeira assistente número 2, marcou o impedimento. Levantou a plaquinha de acréscimo, né, Wagner? 7 minutos. E eu não percebi. Vamos até 52. Olha o Guarani descendo, o Heitor faz o cruzamento para dentro da grande área, olha o Toró. Salvou, o Vitor Andrade estava lá atrás, a bola trabalhando aí no Guarani, vem chegando o Araújo, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Sai jogando a equipe do Botafogo, dá um chutão lá na frente, mas o Araújo recuperou a posse de bola pro Guarani, toca ali do ladinho com o Luan Dias vai descendo por baixo das pernas do goleiro, do Juizão, tocou a bola de fora da área, bateu pro gol, bateu para fora o Emerson. Tiro de meta para o goleirão João Carlos fazer a cobrança. Vamos até 52 desse segundo tempo. Já estamos chegando a 46, temos mais 6 minutinhos a serem jogados. Dá tempo ainda do Guarani fazer o terceiro gol. Dá tempo ainda do Botafogo fazer o terceiro gol. As equipes precisam da vitória. E o Guarani vem descendo. O que é isso? Eu vou falar para você. O Luan Dias desligou do jogo, Wagner Ferreira. Cansou, né? Fez um bom primeiro tempo, sumiu no segundo. Quando o time mais precisava dele para organizar uma jogada de contra-ataque, para aproveitar as mudanças feitas na defesa do Botafogo, ele sumiu do jogo. E a equipe do Guarani tenta chegar com o Caio Dantas, caiu, pediu falta, tira, Negueba, dá um chutão na frente, olha o Alexandre Jesus, sobe ali. O Matheus Salustiano tira, a bola vai sobrando com o Matheus Bueno, no círculo central, vira lá pro lado direito, que bolaço, vem vencendo a equipe do Guarani, é o Heitor, usou, rasteiro, tira, Chapo!
tentou fazer o cruzamento rasteiro, o Heitor o Chapo tava ligado, tirou a bola pra fora, Giovani Save, ótima transmissão, jogaço, coloca meu nome na lista de sorteio, quer ganhar esse travesseiro, Giovani, tá concorrendo, todo mundo tá concorrendo a esse travesseiro, esse boné, a equipe do Guarani vem descendo com o Heitor, tira a zaga, ficou caído o jogador ali do Botafogo, o árbitro manda continuar, o Chapo dá um chutão na frente, sobe Salustiano, de cabeça, tira ali também o Erickson, a bola sobra com o Matheus Bueno, ajeita para o Emerson, faz o domínio, a equipe do Guarani vem trabalhando pelo setor canhoto, bola com o Marcelinho vem descendo, passou ali o Emerson, ele toca mais atrás, a bola com o Matheus Bueno tocou para o Marcelinho não entendeu, ficou com o João Carlos, a bola 47 minutos e meio, 2-2 Guarani e Botafogo, faz o lançamento, o Botafogo vem tentando chegar no campo de ataque, sobra ali o Matheus Bueno, subiu ali também o Alexandre Jesus, mas subiu com uma força desproporcional, fez a falta em cima do Matheus Bueno, falta no setor defensivo, Matheus Bueno bate, vem descendo a equipe do Guarani, Luan Dias, toca com o Marcelinho, vamos ver se recupera, rolou a bola com o Luan Dias, chega na linha de fundo, lá do canhoto, fez o cruzamento, a bola ia chegar no Heitor, tira Jean Vitor Andrade faz o domínio, faz a falta, o jogador do Guarani, o Bacelari, foi amarelado, o número 23 do Guarani, correto, Wagner Ferreira? Ele matou a iniciativa de contra-ataque do Botafogo, o perigo não passou ainda não. Foi o Emerson, agora vem descendo o Negueba faz a finta em cima do Emerson, faz o cruzamento, tira Pacheco, a bola sobra com o Heitor toca a bola com o Marcelinho, lá no setor defensivo, joga mais à frente com o Luan Dias, o Guarani vem descendo pro setor ofensivo, lá do canhoto, vem a marcação em cima dele do Erickson, o Luan Dias vem segurando, faz o break, faz a finta sozinho, agora sim vem chegando o Marcelinho, ele vai virando com o Heitor, vem descendo o Guarani, frontal a meta, bateu de longe, espalma João Carlos! Espalma o goleiro do Botafogo, a bola sai em lateral pelo lado canhoto, um tirombaço do Heitor. De longe, o goleiro do Botafogo atento fez a defesa, e o cartão amarelo foi para o Emerson. Lateral esquerdo. Exatamente, legal, obrigado Wagner, foi Emerson, camisa meia dúzia, e o Marcelinho, eu vou falar para você, esse Marcelinho entrou daquele jeito hoje, o Botafogo sai jogando lá no setor defensivo, bola com o Jean Vitor, ele toca na frente com o Toró, chega a marcação do Pacheco em cima dele e sai jogando com o Carlos Manuel, joga com o Sabit faz o domínio, vai virando para a direita, a bola com o Negueba que sofreu o pênalti, vem descendo, ele e o Emerson, ele faz o cruzamento, tira ali, o Matheus Salustiano, a bola sobra com o Sabit, chega o Marcelinho na marcação, mas sobra a bola com o Negueba faz o domínio, 49 minutinhos e meio, segundo tempo de jogo, tá 2-2, bola com o Carlos Manuel, faz enfiada de bola com o Alexandre Jesus, chega o Bruno Marques, rola lá no lado canhoto com o Toró, tá o Pacheco na marcação, tira a bola o Pacheco, sobra com o jogador que era o Luan Dias, ele perde a bola, perde pro Carlos Manuel, toca a bola com o jogador que é o Vitor Andrade, do ladinho com o Sabit faz o domínio, vai virando com o Carlos Manuel, bola ali na meia esquerda, o Carlos Manuel para, inverte, dá canhota para a direita, o Negueba faz o domínio, chega na marcação o Emerson, a equipe do Botafogo trabalhando, faz a falta Emerson, em cima do Negueba, na meia direita, falta que pode levar perigo para a meta do goleirão Pegorari, Wagner. Pois é, finalzinho de jogo, é tudo que o Botafogo queria, né? Uma bola parada, com 50 para 51 minutos do segundo tempo, e pode definir o jogo, né, nessa bola parada. Aí uma falta que a barreira do Guarani tem um homem, aí é até bobagem se for uma barreira. Dessa distância aí, a bola vai ser levantada na área, barreira é para inglês ver. Então daí, bola parada, o lateral esquerdo do Botafogo vai cobrar. Jean Vitor na bola, falta na meia direita, Jean Vitor de perna canhota, tá o Marcelinho, o único homem na barreira que o Pegorari colocou ali. O Jean Vitor vai fazer o levantamento, tá autorizado, de perna canhota, levanta para dentro da grande área, sai, Pegorari, a bola passou e entrou! Alegria, galera, Gol! Um gol que pode sacramentar o rebaixamento do Guarani. No cruzamento de Jean Vitor,
O Pegorari que não falha, mas dessa vez falhou e falhou muito, o goleirão do Guarani. Alexandre Jesus, que não tinha nada a ver com o assunto, a bola praticamente bateu nele e entrou devagarinho pro fundo do gol do Pegorari, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. Não estava impedido, não, é? Para o Botafogo, quando eram jogados 51 minutos desse segundo tempo, Alexandre Jesus, camisa número 20, faz o terceiro do Botafogo, é o virou. Torcedor do Pantera, pode gritar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? É, porque a festa é sua, torcedor do Pantera. Wagner Ferreira, Acabou. já passamos nos 52. Quando apita o árbitro! Ponto centro do gramado! Os jogadores do Botafogo faz a festa. O torcedor do Botafogo faz a festa no estádio Santa Cruz. O torcedor do Guarani. Esse daí. Agora eu vou dizer pra você, Wagner Ferreira. Vai jogar a toalha. Virou com um drama, um lance de crueldade para o Guarani. No finalzinho do jogo, aos 51 minutos, numa falha do jogador que menos falha nesse elenco do Guarani, que é o Pegorari. Aí fica difícil. Uma derrota que pode sim jogar aquele balde de água fria de vez na equipe do Guarani, para tentar escapar desse rebaixamento que agora, vou dizer, se estava difícil, vai complicando cada vez mais. Mandar um abraço aqui para Yasmin Marinelli, uma boa noite, tá participando, viu, Yasmin? Que legal ter você conosco aqui também, tá concorrendo. Eliandro Januário tá falando bom, caiu. E aí, Wagner Ferreira, o que dizer desse gol que você nem chegou a comentar porque o jogo acabou logo em seguida? Bem, o Guarani entregou essa vitória para o Botafogo. Vejam que o jogo estava se caminhando até para um bom resultado, mas o que é que fez o seu Marcelinho? Cometeu aquele pênalti. E agora o que fez o seu Pegorari, que é uma segurança no gol do Guarani, saiu caçando borboleta na cobrança da falta do lateral esquerdo. O Jean Vitor levantou na bola, ele saiu socando, a bola acabou sobrando para o Alexandre, até achei uma posição duvidosa do atacante do Botafogo. Sozinho, para mim, posição de impedimento. De qualquer maneira, nem o VAR chamou, ninguém reclamou. Um jogador do Guarani levantou o braço ali pedindo impedimento. Mas agora não adianta chorar, né? O Guarani perde de virada por 3-2. Um jogo que era perfeitamente vencível e o Guarani entrega de bandeja com duas bobeadas, né? Uma do Marcelinho e outra do seu goleiro Pegorari, e tá aí. Agora, meu amigo, é mais um carimbo no passaporte para a Série C. É complicado demais, né? O que vai falar? O Guarani, que estava indo a 28 pontos, ele permanece com seus 25 pontos ganhos na 20ª colocação. O Botafogo, olha o Botafogo aí, ó. Respirou, jogou CRB para a zona de rebaixamento. CRB, que é o próximo adversário do Guarani, na próxima segunda jornada esportiva da Grigo, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e CRB. O Guarani, ele está a 8 pontos. 8 do 17º. Isso significa que ele está a 8 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ele está a 9 pontos. 9 pontos atrás da Chapecoense, que é a 16º primeiro time fora da zona de rebaixamento. É uma situação complicadíssima. O senhor Marcelinho entrou hoje no jogo para fazer aquele pênalti, estava 2-1 para o Guarani. Ele fez o pênalti, o gol do Vitor Andrade de pênalti foi aos 35 do segundo tempo. E aí parece que o time do Guarani, né, deu aquela desanimada. O Luan Dias parece que apagou, apesar do cansaço, né? Deu aqueles minutos que parecia que não trava mais no jogo. E aí, numa falta do Emerson em cima do jogador da equipe do Botafogo, Alexandre Jesus, no cruzamento do Jean Vitor, o Pegorari simplesmente saiu, como o Wagner falou, né?
nesse jargão, né, que se usa no futebol, catando borboleta. Mas eu vou dizer que ele não pegou nem a borboleta, não pegou nada. O Alexandre Jesus parece que ele só esticou a perna de susto. E a bola foi entrando devagarinho. Na realidade, bateu na canela, viu, Wagner Ferreira? A bola bateu na canela do Alexandre Jesus e foi pro fundo do gol. Mas ele estava lá, bem posicionado, esperando uma falha. A falha aconteceu. Nem acreditou no presente. Não acreditou mesmo. Não acreditou. 3-2. Bom demais pro Botafogo, que respira no campeonato. Ruim, mas muito ruim pro Guarani, que eu vou dizer para você, tá respirando agora com a ajuda de aparelhos. Né, Wagner Ferreira? É verdade. É verdade. O Guarani precisaria ter um rendimento de 70% de aproveitamento para conseguir o seu objetivo. A contar com um resultado positivo hoje. Agora esse número já aumentou e praticamente impossível ganhar todos os jogos até o final. Tem jogo dentro de casa, evidentemente, né? Vai pegar o CRB, depois tem o derby, mas é muito difícil. Agora não tem regularidade. Então, se dissesse que tivesse vencido hoje, vai vencer o CRB, já era um ânimo. Mas agora, é como você disse, né? Um balde de água fria no torcedor. Não tem como, não tem nenhuma condição de reação, de fazer os pontos necessários para garantir a permanência. É o que eu digo aqui. Passaporte aberto, primeiro carimbo já decretado a queda do Guarani. Não tem nenhuma chance. O torcedor vai dizer, mas matematicamente não caiu. Ele pode cair no derby, se não estou enganado, hein? Matematicamente, se perder o derby, aí não tem mais condições matemáticas. Será rebaixado com algumas rodadas de antecedência. Agora o Guarani tem mais 8 jogos, né? Então são mais 24 pontos a serem disputados, né? O Guarani precisa ainda diminuir uma partida. Se ele vencer, vamos dizer, 6 partidas, ele vai para 18, 45, 53. Não, 53 não, 43, né? 43, 35, 43. Hoje, 43, o Guarani estaria aí na 7ª colocação, 8ª colocação, mas os outros times vão pontuar também. Tem que ganhar 6 partidas e empatar uma, pelo menos. Em 8. Porque o Guarani ele tem fora de casa. Ele tem fora de casa o Sport, o Goiás e o Brusque. E em casa ele tem o CRB, o Novo Horizontino, o Amazonas e o Ceará. Tarefa em glória, não vai conseguir fazer isso mais nunca. Time, só fala de novo, ele vai pegar o Novo Horizontino, é o líder do campeonato, né? Ele vai pegar o Sport. O Sport é o Sport lá na ilha, lá fora. Terceiro colocado. O Ceará é o 7º colocado. Qual os outros times que você falou? O Brusque tá ali, 30 pontos, na 19ª colocação. 5 pontos. Tem o Amazonas. O Amazonas hoje está na 10ª colocação, com 42 pontos ganhos. Está tranquilo o Amazonas. E o CRB, né? Que entrou na zona de rebaixamento nessa rodada. O que nós não podemos deixar de dizer, Anderson, é que, não vai ganhar do Sport lá. Quem pode garantir? Em tese, né? Favoritismo do Sport para ganhar até bem. Goiás e Guarani. Favoritismo total do Goiás. Pelo que está jogando o Guarani, não vai conseguir pontuar lá. E jogar com o Ceará mesmo dentro de casa, não sei se vai ganhar. Então é complicado. A matemática continua em aberto. Mas, né, futebol não é uma ciência exata. E depois outra. Só o Guarani vai fazer pontos? E os outros? E Brusque, e CRB, e o próprio Botafogo, Chapecoense, Paysandu, os times estão pontuando também. Então, é uma situação muito delicada. Eu não acredito mais. Acho que o torcedor do Guarani também não está acreditando. É complicadíssima, né? A galera já tá vendo aí, né? O ganhador do boné da Rádio Gringo nessa jornada esportiva foi aí, ó. O Eliandro Januário. Grande Eliandro Januário ganhou o boné. Solta bomba fora da área. Boa defesa, João Carlos. Tem um rádio aí. Da onde veio esse rádio? Eu escutei a voz do grande Edu Pinheiro, hein? Eu acho que é essa voz aí que eu escutei. Se fosse a Macaquinha, ele estaria chamando de Macaquinha Safada.
mas do Guarani ele deve estar chamando de Guarani safado também, né? Então, o ganhador do boné foi o Eleandro Januário. Eu estou colocando os nomes aqui para fazer o sorteio do travesseiro, oferecimento da Pro House Colchões, né, que deu esse presentaço para vocês que curtiram e interagiram conosco aqui também. Mas eu vou perguntar para você, o Wagner Ferreira, enquanto eu estou fazendo esqueminha aqui para sortear, você consegue, entre a equipe do Guarani e a equipe do Botafogo, eleger o craque da Grigo hoje? Complicado, hein? Tanto o Botafogo que venceu a partida, você não teve um amontoado de jogadores, o técnico foi mexendo, tirou zagueiros, colocou atacantes, é complicado, não teve nenhum destaque assim, mas você viu que o Negueba entrou, pegou bastante na bola, esse Sabit não fez uma boa partida contra a Ponte, mas hoje não jogou mal não, o tal de Sabit Abdullahi, mas nenhum destaque para dizer que foi o craque grego. Do lado do Guarani, pior ainda, né? Pegorari poderia ser eleito, mas pelo terceiro gol que doou para o Botafogo, está fora de cogitação. A dupla de zaga rebatedora, mas também andou cometendo seus deslizes, né? Os laterais muito presos, nem o Pacheco, nem o Emerson, o Bispo, o Matheus Bueno, Luan Dias talvez, pelo primeiro tempo, mas se tiver que dar um prêmio, mesmo que por exclusão, daria para o Caio Dantas, que afinal de contas fez os 2 gols do Guarani, e aí, né, por consolação, é o artilheiro do campeonato, mesmo com um time que está praticamente rebaixado. Tá, então, vou com você. 2 gols, né? É artilheiro do campeonato nesse momento, com 11 gols. Então, Caio Dantas é eleito aí o craque da Grigo nessa derrota. Derrota, né, vamos dizer assim, com requintes de crueldade, né? Porque tomar o gol do jeito que tomou no último minuto dos acréscimos, aí é para quase fechar o caixão mesmo pro Guarani. Tá aí, ó. Saiu o nome do ganhador do travesseiro da Pro House Colchões, Gilberto Jeremias. Gilberto Jeremias ganhou o travesseiro da Pro House Colchões. A gente vai entrar em contato com vocês para estar falando como retirar, né? Tanto o boné, o Eleandro Januário, como o Gilberto Jeremias, o travesseiro da Pro House Colchões. Gilberto é santista. Gilberto tá dormindo. Se fosse Bugrino, nem o travesseiro ia ajudar ele a dormir. Eu ia conseguir. Olha que o travesseiro da Pro House é sensacional, viu? Mas concordo com você, viu, Wagner Ferreira? O torcedor bugrino hoje, eu vou dizer para você, não vai conseguir dormir tão fácil assim, não. Wagner Ferreira, próximo jogo do Guarani, nossa jornada esportiva da Grigo, na próxima, né, valendo pela 30ª. Lembrando que esse jogo de hoje, essa jornada esportiva foi a 23ª rodada, né? Então foi jogo atrasado entre Botafogo e Guarani, que foi adiado devido àquelas queimadas que teve na região de Ribeirão Preto na data, que era para ter sido realizado. Então foi realizado hoje, jogo da 23ª. Mas agora já começou a 31ª. Paysandu está vencendo a equipe da Chapecoense 1-0, com um jogador a menos. Paysandu vai vencendo a Chape 1-0 lá na Curuzu. E essa 31ª rodada continua na sexta-feira, Novo Horizontino Esporte. Jogo de gente grande, lá de cima. Primeiro contra terceiro. Avaí e América também na sexta-feira. Ceará e Ponte Preta no próximo sábado, às 5 da tarde. Quem sabe fazemos esse jogo também, né? Na jornada esportiva da Grigo. Santos e Mirassol também no sábado. Botafogo, olha o Botafogo aí que venceu hoje, primeira vitória do técnico Márcio Zanardi no comando da equipe de Ribeirão Preto, enfrenta a equipe do Operário de Ponta Grossa, no estádio Santa Cruz de novo, joga lá em Ribeirão de novo. Coritiba e Amazonas no domingo também jogam Goiás e Vila Nova, olha o clássico goiano aí, hein? Goiás e Vila Nova, Brusque e Ituano lá em Brusque, se eu não me engano, já na arena do Brusque esse jogo. Então, Brusque e Ituano. E fecha na próxima segunda-feira, às 21 horas, a nossa jornada esportiva da Grigo, Guarani e CRB. Wagner Ferreira, você acha que
Guarani na segunda-feira, 21 horas, depois desse banho de gelo, né? Jogaram aí um iceberg na cabeça do torcedor bugrino. Vai comparecer, vai dar essa força que o time ainda respirando por aparelhos precisa? O Guarani tem aquele grupo que, né, como diz o hino, né, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, que vai sempre em qualquer situação, mesmo que for para vaiar, né, para protestar. Então, aqui, o jogo às 21 horas, contra um time que não apresenta muita coisa, que é o CRB. A própria campanha do Guarani, né, virtualmente rebaixado. Então, vai dar 2.000 torcedores, se tanto, para esse jogo Guarani e CRB, que nós estaremos lá para acompanhar. Mais para protestar do que para torcer, não é não, Wagner? Também, né? Mas nessa altura do campeonato, né, o torcedor já está, parece que vacinado, né, o Anderson. Porque não foi hoje que ele caiu, não foi ontem, foi o primeiro turno desastroso que fez. Então não alimentou muita esperança no torcedor. O torcedor foi se acostumando e praticamente poucas esperanças, aqueles mais com fé, entendendo que, como diz o Washington Mello, né? 99%, como é que ele fala? 99% de chance de cair, 1% de fé. Então, esse 1% de fé está se acabando também, porque o torcedor já sabe que milagre acontece, mas é muito raro, principalmente com um time desse que o Guarani montou para esse Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem que se conformar. Os erros aconteceram e alguém tem que pagar por isso. A conta chega e, naturalmente, a conta vai ser o passaporte para a Série C o ano que vem. Tá aí. O Guarani que no primeiro turno, se eu não estou enganado, fez 11 pontos apenas. 19 jogos, 11 pontos, uma vitória. Apenas que foi justamente contra a equipe do Botafogo, que nós transmitimos agora o jogo da volta, a vitória no vira-virou da equipe de Ribeirão Preto, 3-2 para o Botafogo. Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Novo Horizontino líder com 54 pontos ganhos, o Santos na vice-colocação, olha aí, jogo de time grande, 53, e o Sport na terceira colocação com 50, e o Mirassol fechando o G4 com 50 pontos ganhos. Esses 4 times, se o campeonato terminasse agora, estariam aí com acesso garantido à Série A do ano que vem. O América vem na quinta colocação com 47. Os 4 últimos, o Z4, tá o CRB na 17ª colocação, 33, Ituano, 18ª, 31, o Brusque na 19ª colocação, 30, e o Guarani, que não sai dessa colocação de jeito, maneira alguma, com 25 pontos ganhos. Próximo do jogo do Guarani, como falamos, na próxima segunda-feira, no Estádio Brinco de Ouro, às 21 horas, contra a equipe do CRB. A equipe do Botafogo, que venceu hoje, joga no próximo sábado, às 21h30, no Estádio Santa Cruz, contra o Operário de Ponta Grossa. Wagner Ferreira, valeu demais mais essa sua participação, né? A participação de toda a galera aí também. Que bom ter essa jornada esportiva da Grigo. Quem sabe fazemos também no próximo sábado Ceará e Ponte. Mas na segunda-feira é garantido a nossa jornada lá no Brinco de Ouro. Valeu demais, Vagnão. Pena um resultado horrível para o torcedor do Guarani. Mas faz parte. O esporte é assim. Sempre tem alguém que dá bom e o outro dá ruim demais. O Guarani tá dando ruim demais faz tempo, mas valeu demais a sua participação. Mais uma participação brilhante sua nas jornadas esportivas da nossa queridíssima Web Rádio Grigo, Wagner. Valeu, Anderson. Lembrando que alguns internautas que interagiram conosco disseram, e nós também temos essa opinião, que foi um jogo, um dos jogos mais fáceis para a vitória do Guarani, mesmo jogando fora de casa, né, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e esteve na frente do placar, né, 2 vezes, acabou cedendo um empate, e o Botafogo recebeu de presente, né, os gols que o Guarani sofreu. Essa é a grande realidade. O primeiro gol, uma bobeada da dupla de zaga do Guarani, o chute aconteceu, Pegorari fez uma defesa parcial, e o Alexandro acabou fazendo o gol de empate. Veio o pênalti, né, que o Guarani fez 2-1, saiu vencendo o primeiro tempo por 2-1. Na etapa complementar, o técnico colocou o Marcelinho para ser a solução,
E ele realmente foi. Solução para o lado contrário, né? Cometeu um pênalti, favoreceu o Botafogo, gol de empate, 2-2. E no final, aquele que demais o torcedor esperava como segurança, o Pegorari cometeu aquela lambança toda, né? Uma bola cruzada numa cobrança de falta, não pegou o cruzamento e a bola sobrou para o Alex Jesus fazer o terceiro gol. Então foram 2 gols dados aliás, praticamente os 3 dados de presente do Guarani para o Botafogo. Então, um time instável como esse não soube aproveitar mesmo. Olha, veja bem, a gente fazia a observação de que o técnico do Botafogo tirou todo mundo lá de trás, né? Tirou 2 zagueiros, tirou um meio-campista, botou todo mundo no ataque. Deixou fragilizar a sua defesa. E o Guarani não soube aproveitar. Teve algumas chances até, né? Para fazer o terceiro gol, podia até matar o jogo. Mas quem não faz, toma, a bola pune, né? Como diz o Muricy. E não tem nada que reclamar. O Guarani mereceu a derrota em função dos seus próprios erros. E agora é se conformar. O torcedor tem que se conformando, porque praticamente irreversível a situação. Vamos dizer, mas matematicamente tem condição ainda. Claro que tem. Mas pelo que o time está jogando, pelo que deixou de aproveitar hoje para vencer o jogo, o torcedor não acredita mais, não. É começar a preparar o planejamento para a Série C do ano que vem. É triste dizer isso, né? Um time que investiu no estádio, investiu na iluminação, investiu em algumas reformas, na pintura, aquele negócio todo, painel na frente. Agora, um estádio desse, né? Um gramado que é elogiado aí por todo mundo, inclusive vai ter um jogo do São Paulo aqui também. O Palmeiras já jogou 2 vezes, vem aí o São Paulo para jogar no campo do Guarani, no Brinco de Ouro. É uma pena que nessa situação aí, o Guarani vai para uma Série C. E o Anderson, você por acaso tem aí os participantes da Série C para ir dando uma orientação, né, um rumo, né, para o torcedor do Guarani saber quem é que ele vai enfrentar no ano que vem, nesta Série C? Londrina. Lembrando que subiram, né? Da Série C para a Série B, o time do Remo, Volta Ferroviária, Atlético e Ferroviária. Esses são os times que subiram, né? Mas os times que disputaram a Série C, vamos lá. Volta Redonda subiu. Não, aqui já é, vamos a temporada normal aqui. Pegar a classificação geral. Botafogo da Paraíba ficou, né? Atlético subiu, Ferroviária subiu, São Bernardo ficou, Volta Redonda subiu, Ipiranga, Londrina, Remo subiu, Náutico, olha o Náutico aí, CSA, olha aí, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Caxias, Floresta. Aí caíram para a Série D. O Sampaio Correia, olha o Sampaio Correia, a Aparecidense, o Ferroviário e o São José, lá do estado do Rio Grande do Sul. Mas então, times aí tradicionalíssimos, Caxias, ABC, Confiança, Tombense, o Figueirense, CSA, Náutico, Londrina, né, o São Bernardo, Botafogo da Paraíba, que fez a melhor campanha na fase normal, né? Então são times aí... Vai ser, não é fácil a tarefa não para quem cair para a Série C. Não volta assim de uma hora para outra não, viu, Vagnão? Veja o CSA, né? Que até o ano passado estava na Série B e o time tem tradição também, olha, não conseguiu voltar no ano seguinte. Então, o Guarani se prepara, né? Sampaio Correia também. O ano passado da B, né, para C, e esse ano caiu da C para D. Olha aí. Coisa absurda. Então, abrir o olho, fazer uma contratações aí. Alguém deve ficar dessa base aí, mas eu acho que mais de 50% desse time do Guarani não será aproveitado. Agora é bom lembrar que tem um campeonato paulista aí, né, batendo a porta. E pode pintar um novo rebaixamento. Aí o torcedor não vai aguentar, né? Porque praticamente será esse mesmo time para o Campeonato Paulista. Então, é bom o torcedor se acostumando. E quem sabe uma mudança aí, né, no comando do Guarani, né? A diretoria, o diretor o CEO aí do futebol, o Pastana, né? Que foi o responsável pela contratação nas janelas e não foi, me parece que não foi muito feliz, não. Então,
todo mundo tem sua parcela de culpa nesta melancólica despedida do Guarani do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí, Anderson Grigoletto. Possivelmente no sábado faremos o jogo da Ponte. Pode falar. Não, só uma pergunta. Com esses resultados, com esse, né, vamos dizer assim, essa balde de água né, vamos dizer assim, o time não vai jogar toalha, né, dizer que já jogou a toalha, mas eu digo assim, o Alan Al permanece no comando do Guarani nesses jogos finais? Permanece, né? Não adianta fazer a troca do comando agora, não. Ele conseguiu uma alavancada boa, né, no começo do retorno, engatou aí 4 vitórias seguidas, depois é que, né, acabou se perdendo. Mas não é a culpa do treinador, não. É o material humano que ele tem, é muita qualidade muito baixa desses jogadores, poucos se salvam. Por isso que eu disse que tem que dar uma mexida aí nesse time, porque vem aí um Campeonato Paulista e pode apintar um novo rebaixamento. Aí é dose para Mamute, né? Aí realmente não dá para aguentar. Anderson, grande abraço para você, boa noite a todos que nos acompanharam. Sábado a gente vai resolver aí a transmissão do Jogo da Ponte com o Ceará. E na segunda-feira, com certeza, estaremos no brinco para Guarani e CRB nos jogos finais, nesta melancólica despedida do Guarani da Série B desse Campeonato Brasileiro. Grande abraço e boa noite a todos. Grande Wagner Ferreira, sensacional. Mandar um abraço aí para Maria Elisa Godoy Piton, deu uma boa noite, tá triste demais. O Mário Júnior também dando uma boa noite. O Roberto César Santos, resultado justo, amigo. Ele tá achando, né? Ele garante que não foi pênalti o primeiro gol, o segundo gol do Guarani, né? A penalidade máxima anotada no segundo gol da equipe do Guarani, mas valeu demais, hein? Parabenizar o Eliandro Januário, que levou o boné da Rádio Grigo, e também o Gilberto Jeremias, que ganhou o travesseiro, oferecimento da Pro House Colchões especial nessa jornada. A garganta tá coçando aqui. Vamos lá. Vamos então para nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A ficha técnica desta partida da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dia 9 de outubro de 2024, partida disputada no estádio Santa Cruz, conhecido também como Arena Nicknet. A partida começou às 20 horas, né? Botafogo 3, Guarani 2. A equipe do técnico Márcio Zanaide jogou com João Carlos, Tássio, Rafael, Chapo, Erickson e Jean Vitor. Sabite, Gustavo Bochecha, Alexandro, Filipinho e Vitor Andrade. Entraram na equipe do Pantera o Alexandre Jesus, o Carlos Manuel, o Emerson Negueba, o Bruno Marques e também o Toró. Levaram amarelinho na equipe do Botafogo, o Chapo e também o Erickson. Anotaram os gols da equipe do Botafogo aos 18 do primeiro tempo, o Alexandro, aos 35 do segundo tempo, o Vitor Andrade batendo pênalti, e aos 51 minutos do segundo tempo, o Alexandre Jesus marcando o terceiro gol da equipe do Botafogo. A equipe do Guarani do técnico Alan Al jogou com Pegorari, Pacheco, Douglas Barcelar, Matheus Salustiano e Emerson, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas. Entraram na equipe do Guarani o Heitor, o Araújo e também o Marcelinho. Amarelados na equipe do Guarani, o próprio Marcelinho, o Emerson, o Gabriel Bispo e o Luan Dias. Luan Dias e Gabriel Bispo, Gabriel Bispo eu não sei direito, mas o Luan Dias está fora. Eu vou ver direitinho a respeito do Gabriel Bispo, mas o Luan Dias está fora da próxima partida contra a equipe do CRB. Deixa eu só confirmar aqui. Luan Dias, Matheus Bueno... o Gabriel Bispo está liberado. Então, perdão, quando eu disse que o Gabriel Bispo está suspenso da próxima partida, não. Apenas o Luan Dias. Anotaram os gols do Guarani, o Caio Dantas, aos 2 minutinhos do primeiro tempo e também aos 46 do primeiro tempo. Caio Dantas, que com esses 2 gols assumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro da Série B com 11 gols. Os 2 gols, então, anotados pelo Caio Dantas. Apitou essa partida o João Vitor Gobi, auxiliar número 1, Daniel Paulo Zioli, auxiliar 2, Aleandra Aires Cossetti, quarto árbitro foi o Fagson Júnior dos Santos Silva e o VAR, Thiago Duarte Peixoto. Final de jogo na Arena Nicknet, no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, Botafogo 3, Guarani 2. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Tá aí, então. Vamos encerrando, então,
essa nossa jornada esportiva da Grigo, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês nessa nossa jornada esportiva da Grigo. Como é bom ter vocês interagindo conosco, é bom demais. Parabenizar mais uma vez o Elendro Januário, ganhador do boné da Rádio Grigo, e o Gilberto Jeremias, ganhador do travesseiro da Pro House Colchões. Aliás, mandar um abraço pro Rafael Bertolini, que nos presenteou, Presenteou aí o Gilberto Jeremias com esse colchão da Pro House Colchões. Agradecer também o Clube Concórdia. Fique sócio lá do Clube Concórdia. Entre em contato com o 19996984579. Clube Concórdia, 19, tem festa do chopp, hein? Procure saber, compre o seu convite, dá tempo. Biguá Alimentos, sensacional, aquele arroz, aquele feijão maravilhoso da Biguá Alimentos. Se não tem Biguá no mercado que você compra, entre em contato com a Biguá, 3227-4555, 3227-4555 e peça, né, para um representante da Biguá no mercado mais próximo da sua casa. VIP, canecas personalizadas, canecas de todas os temas que você pensar, a VIP Canecas faz para você. Entre em contato lá com o Gustavo, 19-991324466, 991324466, a VIP Canecas personalizadas, Life Prev, consórcio de seguros e corretora de seguros e consórcios. Se você tem aí uma carta de consórcio, né, e quer vender, apertou a situação, poxa, eu preciso vender essa minha carta do consórcio, entre em contato lá com o pessoal da Life Prev, é o 19-99794-8665, 99794-8665, converse, a Life Prev, corretora de seguros e consórcios, paga à vista. E a Eletrolar, tudo em assistência técnica em elétrica e hidráulica, é com a Eletrolar. O WhatsApp da Eletrolar é o 19-997607103, 997607103. E o telefone é o 19-3231-3299. A Eletrolar que fica ali na Álvares Machado 272, no centro de Campinas. Legal? Então, estamos finalizando mais essa jornada esportiva da Grigo. Hoje, quarta-feira, já estamos aí, como diz o Claudinei Corse, no dia da lombada, né? Dia da lombada é aquele que nós já estamos chegando, né, no final de semana, é o meio. A partir de amanhã já nós começamos a entrar na pré-sexta, né? E entramos aí no final de semana. Aliás, final de semana que tem feriado, sabadão é feriado, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também dia das crianças. Legal? Fiquem com Deus, uma ótima noite, até a próxima jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Tchau, tchau!